Kinyak teve tanto azar que foi atingido por uma doença especial, uma doença da qual só ele foi diagnosticado. O que piora é que ele vai morrer em 6 meses. Durante toda a sua vida, Isaac apenas cooperou com a escravidão, nunca tendo a chance de aproveitar os prazeres da vida. O pensamento de que morreria virgem foi o que realmente o devastou. Como se fosse para esfregar sal na ferida, ele ganhou um prêmio de loteria no mesmo dia em que foi diagnosticado com essa doença rara. No final, ele morreu e reencarnou como um careca. Esqueleto no submundo, um filho de classe inferior monstro. Agora seu trabalho era acabar com todas as forças rebeldes que ameaçam o reino demoníaco. Então ele fez seu trabalho diligentemente e erradicou a ameaça. Uma vez que ele trouxe prosperidade para os demônios que estavam à beira da ruína, ele se tornou reverenciado como soberano imortal do submundo e ganhou o título de grande rei. Demônio Rei Isaac, mesmo que seu nome seja Iak, esses caras sempre pronunciam errado e o chamam de Isaac de qualquer forma. Enquanto ele aproveitava toda a atenção que estava recebendo, não era seu principal objetivo. Para começar, ele teve que deixar este lugar para perseguir seu objetivo final. Seu objetivo final era se transformar novamente em humano, já que ele apenas queria experimentar as sensações de comer e sentir dor, prazeres simples e lutas que ele havia sido negado por muito tempo. Então ele visitou o reino divino com a cabeça decepada do líder da força inimiga, um sinal claro de que ele havia completado a tarefa atribuída a ele. Com isso, ele havia cuidado de todas as facções, desafiando-os deuses. Assim como prometido, agora ele esperava que os deuses mantivessem seu lado do acordo, assim como escrito no contrato. Agora era a vez do Deus realizar seu desejo de transformá-lo novamente em humano. Os deuses estavam absolutamente pasmos. Esse cara tinha literalmente completado uma missão em apenas alguns anos, uma que deveria levar pelo menos 500. Aparentemente, os deuses nunca tiveram a intenção de transformá-lo de volta. Eles apenas lhe atribuíram uma tarefa impossível para que ele permanecesse escravo deles pelo resto de sua existência, mas nosso amigo esqueleto não deixaria isso passar. Ele deixou claro que não estava tolerando mais atrasos e exigiu que eles cumprissem sua parte do acordo. Um dos deuses tentou insistir que ele lhes fizesse um último favor, apenas mais uma tarefa que Iak tem que fazer, mas é claro que S.O. não era um idiota com crânio oco. Percebendo seu esquema, ele ficou absolutamente furioso, pronto para confrontá-los. Se eles se recusassem a ouvir, ele começou a exalar imenso poder, uma força tão aterrorizante que até os deuses estremeceram em pânico. A escória, os deuses uniram forças e lançaram um feitiço poderoso que selou todas as habilidades de Iak. Aparentemente os deuses tinham escrito o nome de Iak em alguma criatura estranha parecida com uma centopeia cujo nome estava escrito naquela coisa. Ficou completamente imobilizado. Não importa o quão poderoso eles fossem, era a arte H de classe mais alta, uma técnica que os deuses normalmente usam para selar desastres, como nosso garoto. Então os deuses começaram seu mojo final para selar Iak naquele inseto pela eternidade, mas foi quando Iak decidiu, dane-se, que ele preferia se autodestruir do que se tornar uma lagarta insignificante que nem tem cabelo. A energia ao redor dele começou a se intensificar e eventualmente uma explosão massiva abalou todo o reino divino. Quando a poeira finalmente baixou, nosso amigo esqueleto não estava em lugar nenhum. A única coisa que sobrou no chão era aquela pequena lagarta que supostamente segurava a alma de Iak. Ver a lagarta os fez acreditar que o feitiço que eles lançaram realmente funcionou e que a alma do rei demônio estava selada. Agora que o rei demônio se foi, eles tinham certeza de que não haveria obstáculos em seu caminho e que eles se recuperaram mais fortes do que nunca. No entanto, um dos deuses mais sábios os avisa para não ficarem muito confortáveis. Eles não podem se dar ao luxo de baixar a guarda. Quem sabe quando outro desastre do calibre de Iak pode nascer. Então ele surge com um plano para criar o recipiente perfeito para um santo no reino humano e exterminar cada último demônio. Mas outro deus aponta que isso seria um empreendimento gigantesco, que drenaria o poder de quem se voluntaria para criar este chamado santo. Ainda o deus voluntário assegura a eles que não será tão difícil. Tudo o que ele precisa fazer é encontrar a alma certa para colocar dentro do corpo do santo. Quanto ao insolente rei demônio esqueleto, os deuses têm certeza de que o prenderam nesta lagarta e estão ansiosos para torturá-lo como um inseto por toda a eternidade. Agora vamos mudar para a perspectiva do nosso garoto. Depois de ser enganado por aqueles deuses de lixo, ele se encontra reencarnado no corpo de um bebê. Ele não tem ideia de como isso aconteceu. A única explicação que faz sentido é que aqueles bastardos de alguma forma bagunçaram o selo. A empregada que estava por perto se anima de felicidade quando percebe que o santo acordou, mas quando Isaac olha mais de perto esses servos, ele rapidamente percebe que eles não tem boas intenções. Então um dos servos puxa um alimentador cheio de um líquido verde suspeito. Vendo isso, deixa Iak em um frenesi absoluto. Ele fica apavorado com o pensamento de que ele está prestes a morrer novamente logo após nascer, e ele não tem ideia do porquê ele deveria morrer novamente. Assim o bastardo, segurando o alimentador cheio de veneno, dá ao nosso garoto um sorriso torto e se desculpa pelo que ele está prestes a fazer. Assim que o servo tenta colocar um mamilo na boca de Iak, pobre rapaz desvia disto, torcendo o rosto para a esquerda e para a direita.
Os servos começam a entrar em pânico sem saber por que o santo está se recusando a se alimentar bem. Yak claramente tem suas razões. Depois de finalmente se tornar humano, ele não quer arriscar morrer comendo algo que parece suspeito como o inferno. Além disso, ele quer descobrir como diabos ele se tornou humano. Em primeiro lugar, é quando os servos chamam Isaac pelo mesmo nome que todos no submundo e os deuses costumavam chamá-lo. Isaac fica absolutamente assustado quando as palavras penetram ele. Se lembra que Isaac é apenas a outra pronúncia de seu nome verdadeiro Yak. Até mesmo os deuses usaram isso quando selaram, já que deram o nome errado. Essa é provavelmente a única razão pela qual ele não foi selado e, em vez disso, ele acaba reencarnando em um corpo diferente com o mesmo nome. Isso traz um sorriso perverso, mas alegre, em seu rosto ao pensar que aqueles idiotas falharam em selá-lo. Os servos aproveitam a oportunidade e enfiam o bico do alimentador em sua boca. Ambos os servos fazem o possível para manter o alimentador no lugar, mas o bebê é muito forte e continua resistindo. Eventualmente, Isaac relaxa e para de lutar. O gosto que ele está sentindo é como beber suco de vegetais, o que significa que não é veneno, mas com o gosto horrível desse suco, ele honestamente prefere arriscar com veneno do que começar a sentir algo sinistro entrando em seu corpo. Parece que realmente havia algum tipo de substância tóxica misturada na ração. A cena muda para o templo central do Império Sagrado, onde vemos um velho idiota sorrindo, sentindo-se satisfeito que Isaac, que deveria ser um dos candidatos a santo, deve estar empurrando margaridas agora. Naquele momento, o homem de autoridade, o imperador do santo Império El Alexander Eatif, ela cruza o caminho com este velho cote. O bispo Alexander está na verdade visitando o templo para ver o candidato santo da casa Ezua, que é claro, é o nosso garoto bispo, e seus discípulos não se esquecem de abaixar suas cabeças na presença da autoridade absoluta. Alexander então começa a questionar o velho sobre o motivo de sua visita. O velho cote finge este sorriso e afirma que veio para cumprimentar o candidato santo da casa Ezua, e ele tem certeza de que o imperador também está aqui por esse mesmo motivo. Enquanto eles estão se recuperando, alguém de repente grita alto, chamando a atenção de todos. O repórter está aqui para relatar algo sobre Isaac e, dada a urgência no tom do cara, fica claro que é algo ruim. O velho cote sente uma onda de felicidade por dentro enquanto considera que seu plano deve ter funcionado. Alexandre e sua comitiva de cavaleiros correram para o quarto onde Isaac está, mas ao contrário do que todos temem, não é nada sério. Acontece que a barriga de Isaac simplesmente ficou gorda depois de engolir todo aquele suco de vegetais. Os servos revelam que Isaac come muito bem, ele já está bêbado. 15 garrafas daquele suco sem gosto. Por mais adorável que essa notícia possa ser, é igualmente devastadora para o velho bastardo. O fato de que esse garoto ainda está vivo depois de beber 15 garrafas de veneno está absolutamente mexendo com ele. Para entender como nosso garoto conseguiu sobreviver a essa quantidade absurda de veneno, vamos voltar um pouco para quando ele tomou sua primeira garrafa daquele suco de vegetais sem gosto. Suco. No momento em que seu corpo começou a absorver o suco, ele sentiu algo sinistro se infiltrando nele, mas logo Isaac percebeu que na verdade era um veneno sagrado, uma toxina devastadora projetada para destruir o poder sagrado dos membros do clero. Não tem efeitos imediatos, mas como ainda é veneno, torna-se mortal se o corpo absorver muito dele. No entanto, esse veneno é feito de mana demoníaco e, como um ex-rei demônio, essa coisa é basicamente um lanche perfeito para Isaac. Para ele é como maconha, ele poderia fumar o dia todo e teria o mesmo gosto. Não importa quantas vezes ele tomasse, no momento em que terminasse sua primeira garrafa, Isaac imediatamente fez birra exigindo outra. Os servos não tiveram escolha a não ser para ceder, especialmente porque sua missão era garantir que ele consumisse o suficiente do veneno. Então eles estavam mais do que felizes em continuar alimentando, mas Isaac também não estava reclamando, ele estava feliz em absorver todo aquele mana demoníaco para si mesmo. Esse veneno o ajudou a acessar um reino além da mente consciente, comumente conhecido como mundo inconsciente, e bem no fundo desse reino, em seu âmago, ele queria criar seu manacore. Ele então inicia o processo, e uma bola de fogo se acende em suas mãos. Em seguida, ele começa a adicionar a mana que absorveu do veneno para o núcleo de mana, já que ele precisa de um manacor para usar magia. Mais tarde ele decide prepará-lo primeiro, mas seu experimento dá terrivelmente errado quando a mana explode. Uma vez que a explosão diminui, o que ele vê está longe do normal. Um Monori deveria ser uma das 3 cores primárias, mas no caso dele é branco e ele não tem ideia de por que a cor não é o problema real, embora o que o preocupe mais seja o poder avassalador que irradia desse pequeno núcleo que ainda não está totalmente desenvolvido, por mais assustador que isso possa parecer. Isso realmente faz nosso garoto abrir um sorriso. Isso é uma verdadeira bênção disfarçada, algo muito além de suas expectativas. O pensamento de um poder tão aterrorizante sendo enfiado neste pequeno corpo é estimulante. Não só isso, mas se ele se aprimorar adequadamente, ele não consegue nem começar a compreender que tipo de monstro ele eventualmente se tornará. Enquanto ele está à beira de alcançar novas alturas, ele reflete sobre seu passado, uma vida onde ele foi forçado a morrer como um perdedor patético que não havia conquistado nada. Tudo o que ele sempre quis foi sobreviver, e esse desejo profundo levou para reencarnar como um esqueleto careca.
Ele trabalhou incansavelmente como um demônio criando bufos e habilidades originais por meio de puro esforço e agora parece que esses feitiços foram herdados por este pequeno corpo também enquanto Isaac estava perdido em seu turbilhão subconsciente. Os dois servos começaram a entrar em pânico por um momento. Eles pensaram que o garoto poderia estar morto, já que ele não se movia um centímetro por um tempo. Mas então, do nada, Isaac levantou um dedo em direção ao teto e depois de aumentar o volume ao máximo, ele começou a exigir outra garrafa de veneno de volta. Presente Alexandre e seus cavaleiros estão aliviados ao ver que as coisas não estão tão ruins quanto eles temiam. Até mesmo nosso garoto está aliviado, pois ele quase pensou que estava prestes a ser assassinado. Felizmente nada de ruim realmente aconteceu. Bem, ele pode não perceber, mas Mano estava literalmente prestes a ser assassinado. Então Isaac percebe o bispo olhando para ele com um olhar de puro desprezo. Isso faz nosso garoto se perguntar por que diabos esse cara afasta o pensamento e decide simplesmente agir como uma criança. Ele não quer exagerar ou agir de forma não natural, de uma forma que possa atrair atenção indesejada. Então ele continua desempenhando o papel de criança sem noção enquanto o velho fumega com raiva mal contida, no que diz respeito ao velho C. Isaac deveria estar no chão tossindo sangue lutando por seu último suspiro. Em vez disso, esse pirralho está sorrindo de orelha a orelha, quase como se estivesse fazendo isso apenas para zombar dele, e isso está irritando muito esse velho. Alguns dias antes, na sede do Mar Sagrado, foi revelado que qualquer um que recebesse o título de santo também ganharia o controle do Império Sagrado, e esse cara de cabelos dourados não está nem um pouco feliz com isso. Ele tem certeza absoluta de que a única razão pela qual todas as famílias nobres estão tão ansiosas para declarar um de seus filhos como santo é por causa do poder que vem com o título, e ele deseja ter esse poder todo para si, o mesmo velho idiota que o bispo garante ao seu mestre que ele cuidará. Os outros candidatos a santo, certificando-se de que não há mais ninguém no caminho, o cara de cabelos dourados então pergunta sobre alguns rumores desagradáveis que ele tem ouvido. De acordo com sussurros, um novo candidato a santo apareceu da casa, Izu, a mesma casa que tem fortes laços com o imperador Ben. Parece que eles estão falando sobre o nosso garoto. O bispo imediatamente fica tenso, sabendo muito bem que lidar com o candidato a santo da casa Izua será o maior desafio até agora, mas mesmo assim ele tranquiliza seu mestre que o garoto estará morto muito antes que o imperador tenha chance de selecione-o como santo, mas parece que este Golden Boy ainda não está satisfeito, então ele ordena que o bispo retorne à casa para verificar o cadáver do candidato a santo e relatar que este cara de cabelos dourados não é outro senão o cardeal Harry Barré, o chefe da casa Barré. Sua principal agenda é eliminar todos os outros candidatos a santo de famílias rivais, garantindo que o próximo santo venha de sua própria casa. Casa Barré no presente. Enquanto o velho encara a criança muito viva na frente dele, ele está absolutamente temendo seu destino. Tudo que ele pode fazer é ficar ali suando frio, sabendo muito bem que o cardeal terá sua cabeça por falhar nesta missão, enquanto Alexander está completamente intrigado pelo impressionante cabelo loiro platinado de Isaac, que o lembra do fundador do Império, que tinha a mesma cor de cabelo. O velho berço no fundo começa a perder a calma. Para ele, comparar esse garoto ao fundador do Sagrado Império é uma blasfêmia total. Ouvir o bispo usar majestade como um título honorífico para si dirigir a Alexandre. Isaac não demora muito para perceber que este homem deve ser o imperador. O próprio Alexandre, por outro lado, continua cuspindo fatos. Ele chega a ponto de afirmar que Isaac está mais perto de Deus do que o atual Papa, o que o torna o último candidato a santo, ouvindo que quase deixa nosso garoto em choque ao pensar que um garoto como ele é um candidato a santo. Isso não era algo que ele esperava ouvir. O bispo, claro, não está nada feliz com isso. O imperador está começando a favorecer nosso garoto, e esse velho bastardo simplesmente não pode permitir que isso aconteça. Então ele faz um movimento e se volta para Alexandre e pede permissão para inspecionar a criança. Ele argumenta que algo sobre o menino não é natural, afinal nenhum bebê deveria ser capaz de engolir tanto suco de vegetais, mas Alexander não vê nada de estranho em um candidato a santo engolindo comida de monge, enquanto Isaac ainda está lutando para processar as bombas da verdade que acabaram de cair sobre ele. Como ele poderia o antigo rei demônio possivelmente ser um candidato a santo? O bispo bastardo, entretanto, se recusa a recuar. Ele continua insistindo para inspecionar a criança. Finalmente Alexander lhe dá luz verde, mas ele também faz isso. Claro que eles terão que esperar até que alguém da casa Izua chegue. Enquanto isso, meu cara está casualmente arrotando o excesso de energia demoníaca que ele não conseguiu digerir por comer demais, mas no momento em que ele percebe o que ele acabou de fazer, ele rapidamente colocou a mão na boca. Por um segundo ele realmente pensa que pode ter acabado de estragar seu disfarce, e sim, parece que ele definitivamente fez, porque agora esse pedaço de lixo velho encontrou a desculpa perfeita para inspecioná-lo. Ele apenas sente energia demoníaca vindo da criança, enquanto o bastardo se aproxima. Nosso pobre o herói não pode fazer nada além de se preparar. O bispo está convencido de que esta criança deve ser um falso candidato a santo carregando mana impuro. Ele insiste que um inquisidor seja trazido imediatamente para investigá-lo, mas Alexandre está ficando realmente irritado ouvindo essa velha bobagem de latido de meleca sobre um candidato a santo para acalmar as coisas. O bispo garante a ele que não há necessidade de preocupação porque o Papa já selecionou o santo, ninguém menos que a criança da casa Barré. Esta notícia realmente surpreende Alexandre.
Ele acha absurdo que o Papa simplesmente tenha acontecido de escolha uma criança de sua própria casa e finalmente tudo faz sentido para Isaac sobre o porquê desse velho bastardo estar tentando assassiná-lo. Aproveitando a chance, o bispo pega Isaac em seus braços, alegando que ele precisa levar a criança a um padre e convocar um visitante inquisidor para uma inspeção mais aprofundada, mas antes que ele possa ir muito longe, o imperador o impede. Alexandre lembra enfaticamente que a casa Ezua é o aliado mais próximo da família imperial e, como imperador, ele sugere fortemente este velho berço para reavaliar a criança em uma data posterior. O velho bastardo para em suas trilhas apenas para fazer um retorno desta vez com uma ameaça suave, mas clara, dirigida ao imperador. Aparentemente o Papa mencionou que a cerimônia de investidura do príncipe herdeiro só ocorrerá quando a seleção do santo for concluída. Basicamente o Papa está ameaçando o imperador ao se recusar a reconhecer oficialmente seu filho. A menos que o imperador concorde com a escolha do Papa para o santo, até mesmo Isaac pode sentir o que está acontecendo e isso o deixa incrivelmente irritado. Embora ele não tenha intenção de se tornar o candidato a santo porque isso atrairia atenção indesejada e colocaria em risco sua verdadeira identidade, ele também não pode deixar a inspeção passar, pode revelar sua verdadeira identidade como um demônio. Então uma ideia surge em sua mente minúscula, um plano para transformar a situação a seu favor. Ele infunde a mamadeira que está segurando com mana e atinge o velho bastardo no rosto com força suficiente para quebrar seus dentes, fazendo com que sangue vaze de sua boca. Os dentes quebrados voam pelo ar enquanto Isaac age como uma criança brincando. O velho luta para compreender como algo tão simples pode doer tanto, mas Isaac apenas continua desempenhando o papel da criança inocente e fofa. Vendo a força absoluta desse garoto, o imperador declara que essa criança deve ser realmente o santo. Até mesmo o velho não tem a mínima ideia de onde todo esse poder sagrado está vindo. Isaac não para por aí, ele balança a garrafa novamente e acerta outro golpe brutal e continua sua barragem implacável um golpe após o outro. É seguro dizer que este é um dos piores dias que os velhos bastardos tiveram em um tempo. Enquanto isso o imperador está aproveitando cada momento disso, completamente satisfeito em ver tal candidato capaz para o título de santo. Isaac, por outro lado, se certifica de fortalecer a garrafa com magia e dá um último golpe para selar o acordo. Mas de repente ele sente algo incomum sobre seus próprios poderes. Toda vez que ele usa mana, ele pode sentir uma pequena quantidade de poder sagrado. Também você vê mana e poder sagrado são incompatíveis e normalmente não podem ser usados juntos. A única explicação para esta ocorrência estranha é a influência do Manacore agora residindo dentro dele. O velho finalmente agarra a garrafa alimentadora, jogando-a fora em um ataque de raiva, declarando que o bebê é um herege e que eles devem usar imediatamente a arte do exorcismo sagrado para colocar o último prego no caixão. Isaac alcança a jaqueta do velho e puxa uma mão assustadora. Ver essa mão em público deixa o velho completamente devastado. Ele sabe que está em apuros agora. Aqui está o contexto: essa mão é na verdade o cadáver de um demônio de alto escalão. Selado, em outras palavras, é um totem. O totem é um artefato que utiliza as características de demônios que consomem os cadáveres de outros demônios para absorver seus mana. Isaac manteve este totem com ele o tempo todo, só para garantir, caso ele encontre demônios. O velho perde completamente o controle quando percebe que o garoto sabe sobre o totem. Isaac começa a jogar o totem no chão, deixando-o visível para todos verem. Assim que o totem toca o chão, Isaac estala os dedos e o monstro demoníaco dentro dele é liberado, enquanto os espectadores ficam absolutamente chocados. Meu cara fica abalado, é um verdadeiro momento incrível para ele. A descoberta da sombra ali pega o imperador em alerta máximo. Ele ruge no bispo da família Barré por ter invocado um demônio dentro de seu templo. O bispo tenta jogar a culpa na criança, acusando-o de tirar o totem, mas o imperador o lembra que os totens só podem prender demônios mortos, então uma mera criança não poderia ter feito algo assim. Rapidamente, o imperador ordena que seus homens protejam a criança do demônio e o bispo, nosso pequeno protagonista, é rapidamente arrebatado, dando ao velho rosto um sorriso arrogante, sempre mexendo com ele. Mais importante, ele fica intrigado para descobrir a força do bispo. De repente, a figura demoníaca ruge após entender seu objetivo de matar o santo a todo custo, o que coloca nosso pequeno sujeito em grandes problemas porque o monstro na sala está de olho em matá-lo, especialmente os guardas reais. Pulam à frente para proteger o jovem mestre a todo custo, mas nem mesmo Isaac entende o que está acontecendo, pois foi ele quem invocou o demônio e ainda assim, ele está mirando nele no local, mas ele não está preocupado porque acha que o pelotão de cavaleiros reais será o suficiente para protegê-lo. Essa atitude despreocupada vai pela janela. Quando um dos guardas é esmagado contra a parede mais próxima, agora ele fica se perguntando se esses caras são mesmo competentes como os cavaleiros reais. Para começar, o demônio monstruoso alcança Isaac e o guarda que o protege. Essa criatura parece inflexível em atingir seu objetivo de salvar o rei preso. Por algum motivo, o guarda que o segura está morrendo de medo, pois mais de seus amigos estão sendo jogados como brinquedos. Isaac percebe que deve intervir e ele pode facilmente, pois ninguém notará o uso de seu mana no movimento caótico do demônio monstruoso.
Avança para atacar Isaac, enquanto ele fica se perguntando por que há um grupo inteiro de pessoas tentando assassinar o maldito bebê. Isaac está chateado por ter acabado de libertar o demônio T e ainda assim esse ingrato está tentando desviá-lo. Ele invoca seu verdadeiro eu de um senhor demoníaco, instilando medo extremo dentro do demônio. O monstro fica chocado por estar na presença do rei esqueleto, mas logo depois disso o garoto libera seu mana e brilha intensamente, surpreendendo o imperador e seus guardas, que cada brilho brilhante dele engole até mesmo o demônio, causando. Ele fugiu gritando de medo. O demônio escapou, mas todos acabaram de testemunhar a visão do verdadeiro poder sagrado em ação. Os guardas não conseguem acreditar que o jovem mestre conseguiu derrotar um demônio superior. Eles o têm em alta conta. Enquanto isso, nossa pequena máquina de matar selvagem fica seriamente surpresa que ele pode canalizar poder sagrado. Ele realmente não entende onde está preso. O poder sagrado acaba, mas aqui está a reviravolta. Seu corpo atual permite que ele converta sua reserva pessoal de mana em poder sagrado, o que também o preocupa, porque agora ele não será capaz de reunir nenhum poder escuro. Mana o faz perceber que não há mana escuro no Império Sagrado. O bispo é capturado apesar das acusações de que o garoto é um herege. Ele culpa o jovem mestre por ser um demônio e até se oferece para exercitá-lo pelo bem do imperador. Mas o imperador está farto das divagações desse cara. Na verdade, tudo o que ele fez até agora foi acusar uma criança de ser um herege quando ele mesmo libertou um alto demônio contra os cavaleiros reais. O imperador fala em um tom firme, enfatizando que o bispo não será deixado tão facilmente por seus atos traiçoeiros. Isso é uma má notícia para ele e seu grupo, pois o imperador só ficará mais perto de descobrir a verdade sobre seu espião. O bispo teme que isso inevitavelmente prejudique a reputação do Saades, então ele tenta sorrateiramente lançar um feitiço sacrificando sua própria vida pelo bem de sua família. O bispo libera uma poderosa besta de mana, agora determinada em seu objetivo de matar o candidato a santo a todo custo. A criatura mostra suas presas contra o pequeno bebê que está sentado ali entediado de morte. Que esse velhote revelou seu verdadeiro eu a princípio. Ele está muito confiante de que pode derrubar esse cachorrinho com suor. Mas então dá um Isaac que esse cara ficou sem mana há apenas alguns momentos. Tudo parece perdido até que a criatura é atingida por um ataque poderoso de outro conjurador. Esse homem de cabelos prateados veio com uma vingança para derrubar aqueles que atacaram o filho de Joshua. É o Devolt Azur e seu esquadrão KN servindo a casa. Joshua Hell é o líder desse grupo. Assim como o tio do menino, ele ordens para a prisão imediata do bispo enquanto o bebê Isaac está relaxando para o resto da vida. Então ordena que seus homens prestem homenagem imediata ao mais novo membro de sua família, o filho de Joshua. Ele pede desculpas ao seu irmãozinho e impressiona até mesmo Isaac com sua falta de atitude em troca de sua chegada tardia. Eles vieram com um presente. Isaac vê algo brilhando e fica animado ao pensar em ouro, mas não é nada mais do que uma estatueta do rei esqueleto sendo decapitado. Então ele está basicamente recebendo lembranças sinalizando sua própria morte. É um choque para seu sistema porque eles têm tantas figuras do esqueleto que morrendo de várias maneiras, sendo torrado vivo ou até mesmo pulverizado até a morte a tantos deles. Enquanto eles estão adorando a expressão da criança, ele está aqui tendo ataques cardíacos, percebendo que ele vai ter que sobreviver o resto de sua vida com esses lunáticos por perto. Tão claramente a pequena máquina de assassinato não está gostando de onde isso está indo. Ele se lembra vividamente de memórias de sua própria derrota. A Santa tentou derrotá-lo. Todos os 3 membros que se tornaram responsáveis por derrubá-lo eram parte da estúpida família Joshua. Que ele agora se tornou parte de imagine reencarnar na linhagem familiar do seu inimigo. O irmão está socando o ar agora mesmo enquanto pensa em sua sorte de merda. O bispo ruge para a família Joshua por não ser nada mais do que hereges que criaram um monstro. O velhote tornou seu objetivo de vida revelar a verdadeira identidade de Isaac. Ele promete aniquilar Joshua com suas próprias mãos, mas já chega de latir. Hell terminou de brincar e apenas corta sua garganta, avisando de que é a misericórdia de sua família que ele não tenha lidado com o golpe mortal. Agora Isaac está realmente feliz por ter uma potência incrível para confiar. Ele se pergunta se Reli está disposto a ir contra os Saades no futuro com a persuasão certa. Os cavaleiros, por outro lado, estão aqui tratando com cuidado e consideração. O engraçado é que ele se lembra de lutar contra alguns dos membros da família Joshua e entende que eles são fortes. Seus próprios subordinados estavam com medo de enfrentar Joshua de azul, por exemplo, mas esse cara acabou sendo um canalha com estátuas estranhas de o rei esqueleto. O imperador está feliz por ter sido favorecido por Ri nessa situação e quer estender uma oferta vitalícia. O imperador quer criar Isaac como um dos membros da família real, algo que soa como música para seus ouvidos. O imperador está fazendo isso porque sabe que as forças internas e externas do Sacro Império estarão mirando no jovem mestre, então a situação exige isso. Enquanto os Jushuas forem confiáveis e fortes, não há como dizer se eles podem proteger a criança com segurança. Isaac está um pouco confuso e não entende o que é acontecendo. Curiosamente, Isaac compartilha a mesma cor de cabelo que o fundador do Sacro Império, o que de alguma forma parece ser um ponto significativo. Eles também acham que o Rei Esqueleto está secretamente mirando na criança, o que é um absurdo total, já que Isaac é o próprio Rei Esqueleto, mas esses caras não sabem disso ainda.
Reli deixa bem claro que essa criança pertence à família Joshua e, portanto, será criada por eles como tal. Ele não se importa se é o Papa ou o Rei Esqueleto que está atrás deles, os Joshuas possuem força mais do que suficiente para lidar com a ameaça. Santa Melissa entre sua família está realmente ansioso para encontrar o Rei Esqueleto. Eles não podem exatamente ter seu descendente direto para ser apenas presenteado para a família imperial. O nome Melissa causa puro medo em seu coração quando Isaac se lembra que ela era sua oponente final no reino divino. Ela era a inimiga mais terrível que ela já enfrentou. Então, vamos adicionar outra camada à miséria do Rei Esqueleto. Ele não só nasceu na linhagem familiar de seu inimigo, mas ele também é o descendente direto da única mulher que derrotou sua bunda. Mas neste ponto, ele está questionando seriamente o que realmente está acontecendo. Vamos voltar um pouco e entender o que uma santa realmente significa. Tendo sido derrotada muitas vezes pelo Rei Esqueleto, o povo decidiu forjar Santa Tess, trazendo-as como as armas de guerra definitivas. Elas foram feitas para punir a magia maligna da luz sagrada do amanhecer e consideradas a mais alta patente entre os cavaleiros do Império. O poder da avaliação da santa permitiu que o povo acreditasse que o Rei Esqueleto logo encontraria seu fim. Eles tinham imensas estatísticas físicas, uma persistente instinto de sobrevivência e só poderia ficar mais forte com o tempo. Mas para o Rei Esqueleto esse cara era simplesmente implacável. Ele estava massacrando os santos à esquerda e à direita. Ele nunca os matou completamente, apenas os feriu o suficiente para que fossem derrotados. O Rei Esqueleto sabia que a energia sagrada dos santos sempre retornava aos deuses após seu fim, e isso permitiu a criação de santos evoluídos ainda mais poderosos no lugar. Agora vamos para Melissa, o teste final do santo que ele já enfrentou. Ela foi o oponente mais poderoso que ele já encontrou, encontrando experiência de quase morte. E agora essa mulher aterrorizante é sua ancestral. Que vida ri argumenta que a santa existe puramente para derrotar o Rei Esqueleto, e a linhagem da família Joshua é a única família capaz de produzi-lo. Sua missão final é derrotar aqueles que se opõem ao caminho dos deuses. Muitas vezes sacrificaram suas vidas apenas desafiando o Rei Esqueleto. Embora ele nunca os tenha matado, acontece que Isaac uma vez prendeu uma santa em um labirinto. É engraçado porque sua intenção era libertá-la, mas ela estava apenas navegando 5 centímetros. Morreu de frustração em vez de ir ao hospital para curar seus ferimentos. Ri e conforta a criança, lembrando-a de que eles farão de tudo para protegê-la, mesmo que ela esteja amaldiçoada. Mas na realidade Isaac está socando o ar porque ele é quem mais sofre. Reli quer que a criança tenha apenas um propósito, e que seja para ele se tornar qualquer coisa diferente do Rei Esqueleto. O que é bem hilário considerando que está é a versão bebê do mesmo arqui-inimigo deles. Isaac pede desculpas por ter destruído os sonhos de seus pais. Literalmente existindo, o imperador quer Reli usar sua cabeça, lembrando de que o Rei Esqueleto foi eliminado há mais de um século. É assim que Isaac descobre que ele reencarnou um pouco no futuro, e isso significa que ele não tem mais Melissa para temer. Desde então o Rei Demônio continuou a prosperar. O imperador argumenta que os poderes de Isaac são mais importantes para a família imperial do que qualquer coisa. Também o imperador destaca que não há nem mesmo santos da linhagem da família Joshua em serviço no momento. Já faz um ano desde que Isaac veio a este mundo apenas para os pais dele desapareceram no ar rarefeito humano. Eles realmente disseram você para o filho deles e deixaram Isaac. Recebeu 8 descobertas chocantes diferentes hoje, e saber que sua mãe era santa chefe da família torna tudo ainda pior. Ele acha que está tudo acabado para ele. Também lembra quando esse idiota presumiu que Melissa estava morta. Acontece que a santa persistente também está viva e ela ainda está arrasando. O cara seriamente não consegue acreditar que ela viveu por quase 2 séculos. Ele está com dor de cabeça, e até o imperador fica surpreso ao ver a criança tão perturbada. Isaac acha que sua vida está realmente arruinada. Se o inimigo de longa data estiver vivo e bem, ele será eviscerado no segundo em que ela descobrir sua verdadeira identidade como Rei Esqueleto. Ele realmente não quer um pedaço dela na sua idade, então ele faz o único movimento à sua disposição. Isaac escolhe a família imperial, e tanta fofura que até ele fica encantado. Ri tenta jogar suas cartas e defende que Isaac está apenas sendo amigável, mas o imperador é inflexível em criá-lo como seu, já que a família imperial tem muitos privilégios para a criança. Para oferecer, a família Joshua é conhecida por seus santos testes, mas eles não têm experiência em realmente criar santos. O menino acabará se tornando um exorcista matador de demônios, e é por isso que R argumenta que os Joshuas são mais adequados ao seu calibre. Eles estão literalmente separando uma criança de 1 ano de cada extremidade, discutindo como crianças. Enquanto Isaac está prestes a ser sacrificado nesta cena engraçada, o irmão está literalmente se segurando e realmente quer se tornar parte da família imperial para se salvar. Ele acredita fortemente que o imperador é sua melhor aposta, pois ele oferece a maior segurança para sua vida. Então o garoto se volta para o imperador e o escolhe novamente. Na próxima cena, o bispo irritante vem diante de seu culto, ainda convencido de que o garoto pertence ao demônio. Kim, seus mestres ficam chateados ao ouvir seus lamentos. Eles simplesmente não conseguem aceitar a ideia ridícula de que o poder da luz foi canalizado por uma criança demoníaca. O bispo menciona o uso de mana e que ele viu isso diante de seus olhos, mas o grupo Sankaedes já se decidiu. Eles não desperdiçam esforços em cortar sua cabeça limpa. Considerando isso,
Como punição por suas alegações blasfemas, o líder não está interessado em liderar um esquadrão de ataque acreditando que o imperador vai levar Isaac de qualquer maneira, então eles terão chances mais do que suficientes para lidar com o garoto. Só que desta vez eles tornarão pessoal que ele morre enquanto Isaac descobre que acabou sendo levado pela família Joshua. Vamos recapitular o que aconteceu alguns dias antes. Um raio de luz distraiu todos eles enquanto Ri surpreendentemente desistiu da propriedade sobre seu filho, afirmando que seria um lugar indigno para Isaac crescer. Também é aqui que ele descobre que a família Joshua realmente possui o maldito cadáver do rei esqueleto. Seu precioso corpo foi roubado e mencionado tão tarde. De repente Isaac agarra o dedo de Ri, mudando seus planos e desta vez com o objetivo de ir com a família Joshua. Seu sorriso adorável é o suficiente para desmaiar o irmão mais velho, e é assim que ele acaba se juntando à família Tai Joshua em vez da família real. Não é a melhor coisa do mundo, pois ele está sendo arrastado para o exército. Apenas para tentar o seu melhor para roubar seu corpo anterior. Aquele corpo dele foi refinado com mana a ponto de desafiar até mesmo a força dos deuses. Se ele puder recuperá-lo com segurança, ele estará no topo do mundo novamente. Também ele nunca viu a luz do desejo de sobreviver brilhar em uma taxa alarmante. Veio de Ri, o que significa que ele está sendo sinalizado que a família Joshua é de alguma forma uma chance melhor de sua sobrevivência. Ainda questões sobre as forças do Papa, mirando especificamente Isaac, algo que nem ele tem ideia. Acontece que houve uma profecia recente dos deuses que afirmaram que um santo se tornará filho dos deuses, o que também implica que Isaac está na fila para se tornar o próximo papa, o que é uma má notícia para a família Barré. É o tipo de desenvolvimento que o rei esqueleto seriamente não esperava. O papa é suposto ser o clérigo mais forte, o único capaz de usar feitiços sagrados de 10ª categoria. Esse cara é igual ao status de um rei com seu próprio exército de cavaleiros sagrados. Sua autoridade é tão próxima quanto a dos imperadores por milênios que a família Barré produziu. Papas, o que faz sentido que eles estejam ficando loucos porque um santo da família Joshua está prestes a tomar seu lugar. De repente o cocheiro vem para informar Ri que eles encontraram um problema. Um certo grupo de homens está restringindo o acesso ao Duque Reli. Enfurecido uiva para eles por não reconhecerem o brasão da família Joshua. Este grupo maligno na verdade acabou sendo demoníaco e maligno, e seu propósito é eliminar o filho da santa a todo custo. Isaac certamente não esperava que sua vida tomasse outra reviravolta e questiona o que há de errado com o novo rei demônio. As forças demoníacas os avisam sobre as ordens de seu poderoso rei para matar santos e santas no local. Isso confirma suas suspeitas de que um novo rei usurpou as ordens anteriores do rei esqueleto, e é por isso que eles são obrigados a matar o santo a todo custo sem saber que estão mirando em seu próprio Lorde Demônio do passado. Eles estão felizes em poupar suas vidas contanto que entreguem a criança, mas para isso o réu Thunderbolts, um deles, a cinza, chateado que eles pudessem dizer tais palavras contra um exorcista de Josué, apontando sua lâmina relai, declara que a família Josué não descansará até que todos os seres malignos sejam derrotados deste mundo. Ele e o resto de seu grupo preparam suas espadas prontos para enviar os demônios de volta ao inferno. Quanto ao rei esqueleto, Reli se diverte com a ideia de ele usar seus meros subordinados para agarrar seu corpo. Os monstros Demonkin tentam derrubá-los após serem provocados. Para garantir a segurança do jovem mestre, Isaac é escoltado por um dos guardas para longe do campo de batalha. Ele fica perplexo ao ouvir o que aconteceu. Agora, se ele é o rei esqueleto, então quem é o cara novo personificando sua identidade? Isaac é colocado em um arbusto e protegido por uma barreira. É uma barreira tão poderosa que demônios de alto escalão não serão capazes de penetrar. Isaac está feliz que nada pode colocar sua segurança em risco, mas também implica que ele está preso por dentro para sempre. Então ele pretende corrigir isso ativando sua liberação mágica. Mano medita no cosmos como um bebê dominador galáctico e invoca aquele que observa. Este espírito demoníaco aparece para cumprimentar seu mestre, mas Isaac o acalma então. Ele não explode coisas. O espírito está ansioso para servir seu mestre, depois de ser chamado depois de um longo tempo. Isso na verdade deveria ser um feitiço de detecção, mas ele tem consciência própria. Ele foi feito com o propósito de detectar magia e análise dolorosa. O espírito parabeniza o rei esqueleto por manipular com sucesso e assumir o controle do corpo de uma criança. Ele acha que o irmão escolheu voluntariamente ficar preso dentro do corpo de um bebê porque ele é tão mau. O espírito está furioso porque eles o prenderam em uma barreira poderosa e trouxeram insulto a seu mestre. Isaac terminou com suas brincadeiras e disse para ele ativar sua magia de detecção. Imediatamente o espírito demoníaco começa a explorar dentro de 100 metros, sentindo um total de 88 monstros inimigos. Eles são fracos em comparação com Isaac, mas ele está preocupado que tal número seja loucura para uma batalha como essa. Vai ficar difícil para ele se a segurança para este território for reforçada, pois isso causará problemas para as próprias forças de Isaac no futuro. É por isso que ele quer acabar com essa luta rapidamente antes de ser pego. Então agora ele está arriscando ativar cada último um pouco de seu mana para um único movimento. Curiosamente, ele descobre que os números inimigos estão sendo obliterados a uma taxa alarmante. Restam apenas 31 e então são reduzidos a 13. Isaac se pergunta o que está acontecendo no campo de batalha. Apenas 4 soldados Demonkin permanecem enquanto Ri é alertado sobre um monstro que se aproxima. Os soldados Demonkin ficam felizes por terem sido acompanhados por um poderoso aliado, pois agora podem matar o santo para surpresa de todos. Este novo inimigo mata o soldado Demonkin.
o que leva à destruição de todos os soldados Demonkin. A sombra Lee é a mesma. O demônio que atacou Isaac antes chegou e esse monstro está tão irritado como sempre que os bastardos Demonkin tentaram machucar seu mestre. Você vê pelo encontro anterior deles, a sombra Lee já sabe sobre a identidade de Isaac. Essa é exatamente a parte problemática para nossa pequena máquina de assassinato. A sombra Lee é inflexível em proteger seu mestre. Insultado pelo fato de que seu rei estava preso dentro do corpo de uma criança, Isaac conseguiu libertá-lo. Afinal, então agora ele é de repente leal ao cara. O monstro encara a linha de defesa de Joshua. Até mesmo Ri está confuso quanto a o que está acontecendo. Os humanos felizmente não conseguiram entender sua língua, caso contrário Isaac seria massacrado. Aqui a sombra Lee descobriu sua identidade, e embora isso seja louvável, obrigou as forças humanas a mirar na sombra Lee. O bebê grita da barreira, chamando a atenção dos cavaleiros. Ele promete retornar para Isaac em breve, e para a sombra Lee esse cara está desmaiando de afeição que seu mestre o reconheceu. A sombra ignora todos eles e mira em Isaac, mas Ri e seus homens não entendem o que a sombra Lee quer dizer. Nenhum dano à criança. Ele apenas o selou em uma pequena barreira, enquanto Isaac instrui o demônio a quebrar a barreira, que ele quebra com um único golpe, cumprindo a ordem do rei. Com a barreira penetrada, Ri e seus homens estão perdendo seus, mas Isaac está tendo o melhor momento de sua vida se reunindo com a sombra Lee em seguida. Ele realmente trai a sombra Lee selando dentro do totem para sua decepção e confusão ao ver esse feito sendo realizado por uma maldita criança. Reli está se questionando o que diabos aconteceu. Eles acabaram de testemunhar o menino transformando um demônio superior em um totem. Logo após sua realização, os cavaleiros o louvam em glória por ter usado um feitiço sagrado. Na realidade, o garoto usou mana para selar a sombra, mas R não sabe disso. Ele apenas pensa que um feitiço sagrado de alto nível foi lançado e ainda assim nenhum poder vazou. Eles acham que o jovem mestre agiu por urgência da situação, acreditando que Isaac era a força mais ameaçadora para a sombra na época. Eles cantam louvores à glória do jovem mestre e seu futuro como um santo, mas Reli é perturbado em pensamentos profundos sem saber por que as forças Demonkin estão mirando na criança nesse ritmo. Ele sabe que há algo especial sobre esse garoto, mas é o fato de Isaac ser uma criança que o incomoda. Reconfigura seus pensamentos e fortalece sua determinação. O líder da Divisão Azul quer proteger o futuro de Isaac com sua vida. Essa é uma ótima notícia para Rick. Percebe que ele foi ingênuo o tempo todo. Ele estava com medo da maldição do Rei Esqueleto, mas esse garoto parece destinado a elevar a honra do nome da família Joshua. Ele agarra o garoto e promete ensinar muitas coisas ao garoto para se tornar um incrível cavaleiro sagrado. Isaac sorri feliz, mas por dentro ele está secretamente tramando seu objetivo de recuperar seu corpo original. Reli promete protegê-lo, não importa o quão curta seja sua vida. Espalhando o nome do garoto pelo continente, Isaac quer que ele volte para a parte onde ele mencionou a brevidade de sua vida. De qualquer forma, vamos pular para Joshua Do e o porto seguro de Isaac, que é decorado com beleza. Por todo lugar Isaac se sente traído por esses caras estarem realmente vivendo a vida mais rica que se possa imaginar. Quando de volta ao seu lugar, o Demonkin estava faminto por recursos. Ele teve que assumir a responsabilidade por eles e mantê-los em forma, alimentados pelo feitiço de detecção, até mesmo confirmando que mesmo algumas dessas esculturas valem 10 castelos do Rei Demônio. Então sua riqueza é como os níveis de riqueza de Elon Musk. Coloca o menino em seu pequeno caixão. A residência de Joshua é o lugar ao Markrek onde os guerreiros matadores de demônios surgiram. Ele quer que o menino olhe para fora, para o treinamento dos cavaleiros, pois um dia ele se tornará igual a eles, enquanto esses mesmos cavaleiros são na verdade batendo no manequim do Rei Demônio. O irmão está aqui percebendo que ele está falando sério. Se eles descobrirem sua identidade, seu propósito principal ainda permanece o mesmo. Ele vai queimar o Imperador vivo e logo assumir o controle de Joshua. Até mesmo o feitiço de detecção pensa que ele está sendo mesquinho por guardar rancor contra crianças. O espírito começa a trabalhar e curiosamente localiza um bando de Manacor espalhados por todo lugar. Esta é uma ótima notícia para Isaac. Ri chega em sua casa e ordena que seus servos preparem seu quarto para Isaac também. Os mordomos pedem desculpas por mencionar novas ordens. Aparentemente Reli é guiar o jovem mestre para o anexo. Acontece que o quinto jovem mestre demonstra um profundo rancor contra Isaac e emitiu ordens contra ele. Ri está seriamente irritado que Isaac deveria ser mantido onde uma pessoa encontrou seu próprio fim. O conflito deles agora deixa Isaac feliz ao ver que a família Joshua está em frangalhos por dentro. Reli não entende as intenções de seu irmão. A princípio, Isaac se opõe fortemente à ideia, mas é quando seu conveniente feitiço de detecção o lembra de que há muitos Manacor descansando no anexo. Também Ri é firme em sua decisão e não quer levar o garoto para aquele lugar assombrado. O bebê choraminga porque Reli quer ler para ele algumas escrituras sagradas como histórias de Ninar. Isaac está sendo torturado em sua própria família enquanto Rio está levando embora o quinto jovem mestre. Aparece com uma atitude arrogante lembrando suas ordens de enviar o garoto para o anexo. Isso enfrenta Gael Joshua, o quinto filho da família. Apenas uma visão desse cara é o suficiente para Isaac concluir que ele é seu
Delinquente médio, esse cara nem mesmo considera o garoto como uma pessoa, ele o chama de mera coisa em vez de reconhecê-lo como descendente da família Ri. Se opõe fortemente a Goel, enquanto Isaac está quase convencido de que esse novo palhaço também faz parte de um grupo que o despreza por algum motivo. Então novamente Isaac é da mesma opinião que ele deveria ir para o anexo em vez de perder tempo ouvindo histórias de ninar Goel e insulta o garoto a ponto de Isaac não entender por que ele está brigando com uma maldita criança de 1 ano. É um nível insano de mesquinharia vindo de ele. De qualquer maneira, Isaac decidiu ir ao anexo e adquirir alguma na cor. Reli discorda e rebate que as pessoas pensarão que o menino é amaldiçoado se o enviarem para lá. De repente Isaac percebe que está cometendo um erro. Sua intenção era sugar uma Manacor até secar e então se tornar o santo e a esperança. Além disso, então finalmente ele seria capaz de se vingar dos deuses. Govel aponta como um demônio veio especificamente para mirar na criança, o que significa que ele provavelmente já amaldiçoou-o. Líder da Divisão Azul rebate que foi o envolvimento de Isaac que levou à derrota do demônio. Todos mencionam seus poderes especiais de santo, mas Goel não se incomoda e não dá a mínima. Ele chama o bebê de pilha de lixo, perturbando continuamente o menino conforme a discussão continua. O feitiço de detecção até pensa que Isaac deveria fazer chover furtivamente um monte de meteoros na bunda desse cara para lhe ensinar uma lição. G concorda com ele chamando o descendente de Josué de santo, mas ele quer lembrá-los educadamente do brasão da família. Ele acha que seria útil fazer a criança reviver. A única coisa que seu senhor ama profundamente, a árvore sagrada, morreu graças ao mana dos poderosos demônios. Gael acredita que o garoto deveria ser capaz de reviver a árvore. Se ele realmente possui poderes de um santo, ele está provocando Rick, pensa que o cara enlouqueceu. Isaac está convencido de que Melissa deixou para trás alguns descendentes psicopatas nas costas dela. A princípio seu filho desapareceu e seu segundo filho acabou sendo adotado. Isaac de repente vê algo que chama sua atenção e literalmente joga seu maldito espírito de detecção nele. A árvore morta foi descansando por 70 anos e ainda assim espera ridiculamente que uma mera criança o reviva instantaneamente. Ambos são interrompidos quando avistam a árvore sagrada agora cheia de vida, e tão cheia como sempre ela realmente voltou à vida, deixando Gol gaguejando por palavras. Isaac nem acha que foi grande coisa, ele apenas fez o espírito sugar todo o mana ruim dele, deixando-o cheio de vida. Percebe os homens estão perplexos e ele fica surpreso. Todos eles acham que era um bebê de novo. Todos estão comemorando com alegria depois de vê-lo se apresentar. Mais um feito milagroso. Gel, por outro lado, ainda acha que é ridículo que uma mera criança tenha feito algo inimaginável. Ninguém em sua família foi capaz de fazer nada, e ainda assim esse mero garoto reviveu a árvore. Primeiro foi exorcismo, mas agora é purificação também. Gavel acusa fortemente seu irmão de mexer com ele, acreditando que Riley de alguma forma possui a ajuda da santa e deliberadamente encenou uma cena. As fortes acusações de Gol fizeram o conflito escapar ainda mais. Isaac fica se perguntando se a família de Melissa precisa de terapia séria, porque esses caras são todos mais loucos que os demônios. Goel por algum motivo nem se parece com Melissa. Eles suspeitam que ele deve ser um meio-irmão de algum tipo. Sua aparência meio que se encaixa no perfil do Papa. Gol está tão furioso como sempre uivando para Rê por perpetrar uma cena mesmo que ele já tenha um candidato a santo entre a família Joshua. Está uma notícia surpreendente para o garoto porque ele acabou de descobrir que há um concorrente contra ele. Claramente Gol está apoiando o outro candidato. Isaac se pergunta se o segundo candidato é tão tolo quanto esses palhaços. Reli ajudam a falar um pouco de bom senso com seu irmão, lembrando da importância do garoto e de seu direito de liderar a casa. Mas Goel apenas mancha o nome de seu primeiro irmão, chamando de covarde e covarde por fugir. Isaac agora está sendo tratado como um filho bastardo entre os Joshuas, o que honestamente é a coisa menos surpreendente sobre essa família. Goel o acusa de ser um meio-sangue e expõe uma teoria assustadora. Ele acha que Isaac não é necessariamente filho de seu irmão, mesmo que seu rosto corresponda apenas à descrição da santa. Apenas para isso, Hel obtém imensamente irritado e dá um soco em seu rosto, um soco bem merecido por acusações infundadas. Isaac está apenas gostando deles brigando um com o outro, quando na verdade é apenas um massacre unilateral com Ri intimidando e espancando Gol. É o cenário perfeito, pois torna as coisas mais fáceis para ele conquistar no futuro. Ele já está desejando o pior para esta casa, mas o espírito demoníaco educadamente o lembra que ele também cairá se a casa inteira cair. Então não é exatamente a melhor ideia na próxima cena. Isaac desempenha o papel do que ele é. Deveria ser um maldito bebê. Ele está aqui parecendo uma batata sentado entre os membros mais importantes da família. Eles estão todos em forte oposição e contra a criança até que a matriarca interina Ena Joshua ordena que eles fiquem em silêncio. Ela expõe sua decisão de criar a criança em uma casa menor longe das principais atenções. Ela pergunta por que ele trouxe a criança aqui em primeiro lugar. A mulher está expressando hostilidade aberta, o que é o suficiente para confirmar a Isaac onde está sua lealdade quanto a Gol e seu nariz quebrado. Ele é tão sem vadia e presunçoso como sempre. Reli começa esquivando-se da pergunta e apontando que seu pai não está por perto para tomar a decisão. N expressa que ele está fora da cidade para lidar com a situação do candidato santo. Reli joga bomba em todos ao revelar o feito incrível de Isaac Joshua, o menino que reviveu a árvore sagrada. Gol e os outros ficam atordoados. Ele até tenta derrubá-la. O resto dos membros também concordam que nem mesmo o patriarca conseguiu descobrir uma solução para a árvore. Então as
Ações do menino não fazem sentido. Ena naturalmente concorda com eles também e rapidamente aponta a falta de evidências. Isaac terminou de brincar e decide sacar alguma prova para eles aproveitarem. Ele libera magia que choca todos na mesa, mostrando a eles a energia da árvore sagrada na forma de um cristal. Eu simplesmente amo a cara dele. Ele está dando uma corrida pelo seu dinheiro. Todo mundo agora está convencido de que Isaac provou ser responsável por remover o mana da árvore sagrada. Alguns deles não conseguem entender como um recém-nascido foi capaz de removê-lo e então fornecer provas de suas ações. Apesar de seu feito incrível, todos reconhecem que ele poderia ter realmente matado a árvore se não tivesse sido preciso sobre o processo. É exatamente por isso que o patriarca buscou um método de purificação estável. Guel está fora de si e questiona como qualquer um deles pode acreditar que uma criança foi capaz de fazer isso. Reli fala em apoio ao menino, alegando que ele instintivamente sugou mana. O garoto fez algo ultrajante que ninguém poderia fazer em 70 anos. Guel ruge para os anciãos da casa, alegando que isso é um absurdo ridículo. Como um bebê como aquele não pode fazer algo impossível, ele aponta para o garoto loiro que nem parece pertencer à linhagem. Enquanto isso, temos uma cena de Isaac que está apenas relaxando sozinho na mesa. Reli oferece sua voz, considerando que o garoto se tornará digno de um santo, até mesmo o próximo papa, se ele for dedicado. Isaac está seguindo essa linha de pensamento, mas é até que ele é mantido como Simba e ordenado a matar o rei esqueleto que ele realmente traça a linha. Os anciãos estão atentos. Menção de seu arqui-inimigo. Enquanto Ena pensa que Reli é estúpido o suficiente para cavar sua própria cova, então ela propõe a ideia de testar os poderes do menino, sugerindo o uso do armazenamento da relíquia divina. A cena é cortada ali e transita para o lado do patriarca, que recebe uma mensagem para solicitar acesso ao armazenamento da relíquia divina. O patriarca deixa claro que nenhum dos Santisades deve usá-lo, mas surpreendentemente não foram eles que solicitaram acesso a ele. O patriarca fica chocado ao saber que seu neto reviveu o sagrado árvore. Ele não consegue acreditar que um santo veio da casa de Joshua. Ele Joshua, o patriarca da família, ainda se recusa a usar o dispositivo, pois somente um santo poderia sobreviver a algo assim. Mas naquele momento Melissa em sua Majestic Beauty aparece e concede acesso após saber que Isaac é quem está sendo testado. Ela acha impressionante o suficiente que o menino tenha revivido a árvore sagrada. Ela também quer que todos os candidatos a santos e santas sejam testados de uma vez, ao risco de que a criança de outra casa roube algo do depósito. Mas Melissa está bem com isso. Afinal, mesmo as melhores santas teces das gerações anteriores não conseguiam roubar nada. Então se alguém desta geração conseguir o impossível, significa que eles podem caçar o rei esqueleto e matá-lo para sempre. Ela acha que é uma excelente ideia colocar uma recompensa nisso também. Melissa ordena que a criança receba o melhor tesouro entre os Sur. Eles receberão a herança de geração da família Juá e ela fará com que eles aprendam a técnica secreta da família sozinha. Agora vamos falar sobre o armazenamento de relíquias divinas e do que se trata. Na verdade, é uma técnica secreta cultivada há milhares de anos, onde muitos segredos são mantidos. Uma santa sempre aguardou e os Jushua são seus donos há anos. Apenas crianças menores de 10 anos podem entrar em tal lugar. E é por isso que o armazenamento era usado como um ritual para os candidatos ao teste de santa. Muitos previram o tipo de poderes que a criança despertaria após recuperar algum item que a criança trouxe de volta. Mas o armazenamento é considerado tão perigoso que muitos candidatos arriscam suas próprias vidas. Para ir lá, o armazenamento é automaticamente selado após algumas mortes. O espírito demoníaco provoca seu mestre se perguntando se ele sobreviverá ao perigoso teste. Isaac está ansioso para enfrentar esta pista de obstáculos. Ele está mais do que curioso para arrebatar seu corpo anterior do armazenamento. O capitão da divisão azul aparece para informar o rapazinho que a matriarca emitiu uma ordem para abrir o armazenamento para todos os candidatos. 5 candidatos de cada grande família virão para desafiar o armazenamento, mas todos estão confiantes de que Isaac irá vencê-los de qualquer maneira. Isaac, por outro lado, fica aliviado porque tem distrações para usar. Isso tornará sua caçada ainda mais fácil. Ri pega a criança e insiste que ele tome cuidado lá dentro. Os demônios capturados no campo de batalha também estão à espreita dentro do depósito. Ele não está com medo porque acha que todos serão fracos, então o ataque deve ser o suficiente para lidar com ele. Até Ri-Sim diz que ele terá que lidar com 8 demônios classificados quando bebê. Até Isaac fica surpreso ao saber que o 9º dragão classificado é o pior entre o grupo, o espírito demoníaco. Está convencido de que a família Joshua é completamente louca. Eles colocaram um dragão em um depósito onde os bebês devem ir e provar a si mesmos. O espírito demoníaco acha que está tudo bem, já que seu mestre tem uma riqueza de conhecimento sobre dragões, ou foi o que ele pensou, porque Isaac está morrendo de medo e roendo as unhas de medo. Sua história vem com enganar um bando de dragões e vendê-los. Então agora os dragões guardam rancor contra ele. Eles reconhecerão instantaneamente sua alma. O espírito demoníaco provoca que ele pode ter que escolher um novo mestre depois de Isaac. Falls, o bebê mais poderoso do mundo inteiro, lembra que ele terá que traçar um plano para os demônios e dragões dentro do armazenamento. Com sua força atual, o máximo que ele pode lidar são demônios de 6ª categoria.
Por isso é fundamental que ele adquira o Manacor do anexo. O novo objetivo é capturar o Manacor, mas Isaac parece mais perturbado do que o normal e seu rosto mostra o medo em seus olhos. Ele está aqui lendo um guia real para matar o Rei Esqueleto de muitas maneiras diferentes. Se ao menos ele pudesse empunhar o sagrado poder, ele poderia aprender feitiços sagrados. Mas ele não pode fazer nada assim. O espírito demoníaco tem que lembrá-lo que se ele usar sua magia aqui então ele será enquadrado como um demônio. Com certeza Isaac está tendo problemas para lidar com aspectos teóricos da magia sagrada. Reli vem buscar a criança, entendendo que foi um longo dia. É verdade, porque Isaac precisa de pelo menos 16 horas de sono para crescer bem. Reli decide usar um feitiço sagrado de regeneração no menino, permitindo que ele receba a recuperação total. Isaac fica tão impressionado que ele quer que Reli lance um monte de feitiços de ataque. Também o espírito demoníaco lembra seu mestre de seu verdadeiro objetivo. Chegando ao anexo, primeiro garoto tem que pensar em uma maneira de se livrar de Sliss. Então ele dorme com uma atuação digna de Oscar e convence Reli que a criança é impressionante em dormir também. Eles caíram em um feitiço óbvio como esse. Até mesmo o espírito demoníaco não consegue acreditar que os Joshua são tão ingênuos. Isaac cai em si quando ouve um Ness sobre o totem. Eles querem mantê-lo seguro em algum lugar que é uma má notícia, porque Isaac precisa dela para a ressurreição. O pobre sujeito está chorando muito, devastado por não ter mais acesso ao seu Manacor. Neste ponto ele está convencido de que terá que usar o mana dos núcleos no anexo. Ele executa a missão impossível 10 e tenta rastejar para sair. Isaac sinaliza ao espírito para abrir a porta, porque ele tem um plano para sua missão. Isaac cai no chão e descobre que Ri trancou a porta ao sair com um feitiço sagrado, o que torna as coisas mais agitadas. Isaac ordena ele para quebrar o feitiço, mas então isso chamará a atenção. Ele está seriamente irritado porque as coisas não estão indo do seu jeito e se ele intervir com sua própria magia, haverá um inferno para explicar. Bem quando ele está pensando em outro plano, o irmão é atingido pela maldita porta. Uma das crianças surpreendentemente veio visitá-lo. Esse pirralho é filho de um garoto de 5 anos chamado Shu, e esse cara deveria ser seu rival para a vaga de candidato a santo. Shu está chateado que um mero bebê possa fazer algo além do seu nível de gênio. Ele enfatiza que será ele quem se tornará o candidato a santo. Não importa o que aconteça. Mais uma vez o humano está brigando com uma criança de 1 ano. Tudo que Isaac precisa fazer é enfiar um martelo em seu rosto para descobrir seu veículo de transporte para seu destino. SHY Vini sente dor enquanto a pequena máquina assassina quer pagar caro por tentar atacá-lo. Ele bate nele repetidamente até que ele é forçado a lançar uma barreira. Isaac fica realmente surpreso por poder lançar uma barreira mágica sagrada, Shuri, então ativa um ataque de 3ª classificação. Magia com o objetivo de destruir o menino de 1 ano, o que é uma loucura para mim. Isaac acha tudo impressionante antes de lançar uma barreira ainda maior para impedir o ataque. Ele não consegue acreditar no que vê. Um menino de apenas 1 ano está lançando níveis insanos de magia sem nenhum treinamento. É ele nas cordas agora, pois Isaac acabou de aprender seu primeiro feitiço de ataque. Além disso, ele aponta para Shuri para desencadear seu ataque e testemunha a cena em completa alegria. O espírito demoníaco entende que ele está gostando de uma criança, mas o lembra que matar um descendente de Josué não é a ideia mais sábia. Mas Isaac sabe disso, e é por isso que nenhum dos ataques realmente atingiu Shu envergonhado. Ele uiva para o garoto por assustá-lo. Shu fala contra o garoto até que a maldita sombra ali se manifesta em resposta a Shuri, colocando um único dedo contra seu mestre. Shuri fica de joelhos e implora por sua vida, completamente apavorado que o bebê tem um guarda-costas realmente assustador para protegê-lo. Isaac encara Cher como um vilão, ordenando que o pirralho se torne seu veículo de transporte e o carregue. O garoto de cabelos castanhos, Cher Joshua, tem apenas 5 anos e o filho de Gael Joshua, que guarda um profundo rancor contra nosso protagonista. Embora ele seja um candidato a santo, Shu secretamente anseia por escapar da casa amaldiçoada de Joshua e sonha em um dia se tornar um papa. Conforme a cena muda, nossa pequena criança, o antigo rei demônio, é vista cavalgando nas costas de Cher usando sua mamadeira como um indicador de direção improvisado. Ele ordena que Shu leve para o anexo imediatamente, irritado por ser tratado como um cavalo. SH resmunga, questionando por que ele tem que aturar essa tarefa ridícula. Mas antes que ele possa reclamar mais, a sombra de Isaac Lish paira sobre ele, ameaçando obedecer às ordens dadas. Ele se dirige a ele como um pequeno inseto e o aconselha a se concentrar em sair vivo em vez de choramingar enquanto a cena muda. Shuri levou a criança quase ao seu destino. Ele pergunta em voz alta, imaginando para onde ele está sendo arrastado em uma hora dessas, meio brincando, se perguntando se ele é um fantasma. De repente, ele congela, percebendo que o lugar em frente ao qual ele está não é outro senão o segundo anexo da residência de Joshua. Shuri surta, alegando que é uma casa mal assombrada. Ele não consegue entender o porquê.
A criança o levou para um lugar tão assustador. Tenho certeza de que é aqui que as crianças definitivamente não deveriam ter negócios, pois ele se lembra dos rumores sobre o anexo, um lugar conhecido pelas muitas vidas que ceifou, o que levou o patriarca a proibir a entrada, enquanto nosso garoto e seu bichinho de estimação das sombras estão planejando algo perigoso. Os níveis de mana lá dentro são tão altos que seriam o equivalente a um treinamento por uma década inteira. A criança animada puxa as orelhas de Shu, pedindo que ele o leve para dentro. No entanto, seu primo resiste, insistindo que crianças como eles são definitivamente não é permitido entrar, mas antes que ele possa resistir por muito mais tempo, a sombra reaparece e assusta The Living Daylights para fora de Shuri, forçando-o a obedecer às instruções da criança. Shuri, apesar de tremer de medo, relutantemente faz o que lhe é pedido sob a mira de uma arma, enquanto nossa criança está mais focada no estado interno do segundo anexo, que parece ainda mais dilapidado do que parecia de fora. Seu sussurro de estimação analisa todo o lugar e o informa que o anexo está envolto em algum tipo de selo. O sussurro esclarece ainda mais que cada uma das portas é cercada por algo. Assemelhando-se a uma barreira, esta revelação deixa nosso filho pequeno desapontado, pois ele esperava por um caminho claro, enquanto Shu ainda em pânico insiste que eles deveriam ir embora, apontando que tudo está trancado e selado. Mas é de Isaac que estamos falando e, como esperado, o filho pequeno se recusa a desistir a qualquer custo. Frustrado, ele puxa o cocô do pobre Cher, cabelo castanho. Após uma breve pausa, os dois notam as pinturas penduradas nas paredes. Shuri compartilha com seu mestre bebê que elas pertencem aos patriarcas passados. Sentindo a motivação de seu primo, nosso menino pergunta se Shuri planeja em ir atrás da posição de patriarca também. Então, depois que ele se acalma um pouco, o menino se gaba confiantemente de que ele será, sem dúvida, o próximo patriarca. Enquanto isso, Isaac cria um plano. Tendo detectado barreiras ao redor das fotos, ele levanta sua garrafa de leite mágica agora brilhando em vermelho e a usa para quebrar a barreira. Um arrepio percorre a espinha de Cher enquanto ele imagina as consequências, prevendo com precisão que ele logo será culpado pelo que Isaac acabou de fazer. Jogando as mãos sobre a cabeça, Shu grita com a criança, exigindo saber o que ele está fazendo com seu grande ancestrais completamente imperturbáveis. Isaac simplesmente responde que somente um tolo colocaria barreiras em meros retratos. O animal de estimação de Isaac o informa que a barreira foi quebrada, o que anima o bebê do nosso chefe. Com um sorriso travesso, Isaac pula dos ombros de Shu e rola para a saída como um avião fazendo um barril. Agora cheio de pânico, Shu grita atrás dele perguntando para onde diabos o pequeno pirralho está indo depois de fazer tanta bagunça. Ao chegar à porta, o Isaac comanda sussurrar para trancá-la, deixando o pobre Shu de 5 anos sozinho do lado de fora. Shu grita com Isaac, imaginando o que ele está fazendo, mas nossa criança tirânica apenas o ignora, dizendo que uma mera criança como ele não precisa saber, ignorando o protesto de Cher. Isaac se senta e começa seu ritual de absorção de mana. Shuri, por outro lado, está farto. Ele exige que Isaac saia da sala ou ele contará tudo aos adultos, avisando de que será considerado um traidor assim que bater na porta. Ele sente uma sensação de desgraça iminente. Acontece que os adultos já encontraram um caminho até ele, procurando pelas duas crianças. Vendo o adulto se aproximando, Shuri acha que é o momento perfeito para reclamar de Isaac, mas antes que ele possa dizer uma palavra, seu choro é abruptamente interrompido por um velho geyser que rompe furioso. O ancião repreende Shuri por entrar no lugar proibido. Não importa quais sejam suas razões, o rosto de Shu empalidece quando a velha o repreende por agir de forma tão imatura e trazer uma criança junto com ele. Ela o acusa de ser imprudente, lembrando que muitas pessoas o viram carregando o menino nas costas. Então ela pergunta se os vestígios de magia sagrada que ela encontrou no quarto de Isaac eram tudo obra dele. Shuri, pego de surpresa pelas perguntas, não consegue encontrar palavras para se defender, afinal ninguém acreditaria que era tudo obra de uma mera criança. Seu silêncio só aumenta a suspeita. Tio Ri dá um passo à frente e pousa a mão no ombro de Shu com uma expressão séria. Ele repreende o menino, enfatizando que ele foi longe demais. Dessa vez, em um tom mais calmo, ele acusa Cher de assediar uma criança que nem parou de beber o leite de sua mãe. O tio de armadura brilhante então bate na porta perguntando a Isaac se ele está lá dentro. A lenda está, na verdade, perguntando a um recém-nascido se ele ficou trancado de qualquer maneira. Quando a porta se abre, eles encontram nosso menino sentado lá dentro chorando e aparentemente petrificado. A velha senhora rapidamente se aproxima dele, profundamente preocupada com a pequena criança deixada sozinha, com pena da pobre coitada. Aterrorizada com sua frustração chegando ao auge, Shuri observa Isaac com raiva crescente e não consegue mais se conter. Ele grita com sua raiva fervente, exigindo uma explicação. A velha senhora percebe a explosão repentina e franze a testa, se perguntando o que poderia ter causado tal reação. Ela se pergunta se é devido ao tempo frio. Enquanto isso, Isaac está confortavelmente empoleirado nos braços de Riley, alegremente inconsciente da crescente tensão na sala. Ele saboreia a magia que absorveu, cerrando suas pequenas patas em satisfação. Você vê a grande quantidade de mana que ele coletou para aumentar seus poderes. Normalmente levaria décadas para acumular. Tendo reunido tanto mana, ele planeja usá-lo eficientemente para o que ele tem pretendido no dia seguinte. Após as travessuras, tio RY decide que é hora de agir. Ele
Chega ao quarto de Isaac com uma senhora ao seu lado e a apresenta como sua assistente. A nobre senhora dá um passo à frente e se apresenta como Ael Lara ela. Convenientemente também é uma cavaleira sagrada da casa de Joshua. Terminando sua introdução, ela se curva graciosamente diante de Isaac e promete servi-lo de todo o coração até seu último suspiro. Nossa pequena criança se pergunta se isso é o resultado dos eventos da noite anterior. Ele faz seu melhor ato de fantasma de bebê e pede à senhora para sair de sua vista. A situação rapidamente se torna um pouco estranha para nosso menino, mas ela não recua. Seu rosto fica vermelho enquanto ela timidamente pergunta se pode beliscar a bochecha de Isaac. Isaac não consegue deixar de se perguntar o que essa senhora está fazendo, especialmente considerando os personagens estranhos que enchem sua casa. Enquanto isso, o tio Hel enfia a mão no bolso interno do casaco, tira um anel e o entrega a Isaac como um presente especial de seu tio. A criança olha para o anel simples e se pergunta se o tio Heli o pescou de uma lixeira aleatória depois de dar uma olhada mais de perto em sua qualidade. O menino e seu animal de estimação chegam à conclusão de que a família Joshua deve estar enfrentando uma crise séria. No entanto, a assistente dá uma olhada no anel e pergunta se ele é a herança dos santos, um tesouro reservado apenas para alguns poucos selecionados. O tio ri e dá um tapinha na cabeça de Isaac, compartilhando orgulhosamente com ele que ele pessoalmente pediu o item para seu primeiro aniversário do conselho. A criança se pergunta se o anel é real, até onde ele consegue se lembrar. Este foi exatamente o mesmo item que a santa usou durante sua batalha conhecida como o Anel dos Anciões. Este tesouro contém poderes que dizem se estender além deste mundo. Com este novo conhecimento, nosso garoto não consegue deixar de ficar animado com o poder sagrado, poder trancado dentro do anel. Ele sabe que o anel provavelmente quebrará se ele usar mais de 2 vezes, mas como antigo rei esqueleto ele já pensou em uma maneira de consertá-lo. Suas dúvidas sobre se o anel é autêntico são rapidamente confirmadas quando o tio Guel Joshua olha para ele com uma expressão que claramente mostra ciúme e, sem perder um momento, o idiota ciumento se aproxima de Isaac. Chamando-o de seu sobrinho fofo, é óbvio que o tio Govel tem segundas intenções e planeja roubar o anel de Isaac. Ele começa se aquecendo para Isaac, assim como quando ele falava docemente com seu pai ao pedir algo. Isaac se pergunta se o homem perdeu completamente o controle, enquanto o tio é pego em uma situação que é muito mais complicada do que ele esperava. Na realidade, ele é o responsável por quebrar o dispositivo de bênção que Isaac deveria receber. Ele se certificou de que Isaac não colocaria as mãos nele. O que ele nunca havia previsto era que Ri iria tão longe a ponto de fornecer a herança da Santa Tess como compensação. Antes mesmo de Isaac tocar no anel, Gael fez tudo o que pôde para convencer a velha senhora Dalafri, mas todos os seus esforços foram em vão. Não importa o que ele dissesse ou fizesse, a velha bruxa recusou categoricamente. Dizendo-lhe para não ser ganancioso, Govel rende os dentes de frustração, pensando que ninguém jamais poderia entender o verdadeiro valor do anel. Ele argumenta com Ri, insistindo que se ele realmente quisesse dar um presente ao seu sobrinho, ele deveria ter escolheu algo decente em vez deste pedaço inútil de lixo. No entanto, Heli parece firmemente se opor a essa ideia e responde que o anel é tudo menos inútil. Então, ele responde dizendo que Isaac é incrivelmente precioso para ele e que ele nunca lhe daria algo tão inútil quanto isso. Com um sorriso malicioso, ele puxa outro anel e o mostra para seu sobrinho. Ele orgulhosamente afirma que este anel está imbuído de magia além deste mundo e vem diretamente do Mar Sagrado, também conhecido como Sancta Sades. Guel continua explicando que este relíquia é capaz de armazenar coisas e é um item incrivelmente raro que Ri nunca poderia ter conseguido para Isaac. Ele então traz o anel para perto de Isaac, esperando que a criança troque o outro anel por ele, mas em vez disso, a criança dá um tapa em sua mão. A criança descarta o novo anel como apenas um pedaço de lixo sem valor e orgulhosamente prova que Guel está errado ao declarar que não poderia ser mais esperto que ele para enfatizar seu ponto de vista. Ele até joga o anel fora, achando-o totalmente inútil. Observando tudo isso se desenrolar, Heli não consegue deixar de se perguntar por que seu sobrinho escolheu o anel. Ele deu a ele aquele que parecia pelo menos 1000 vezes mais valioso. Emocionado com a escolha de Isaac, Ri joga seu sobrinho no ar com excitação. Enquanto isso, tio Go está desesperadamente pedindo que seus servos procurem na água por seu suposto anel inestimável. A pequena criança voando no ar se sente otimista, sabendo que eles nunca o encontrarão desde que ele lançou magia de peso nele. Claramente impressionado com Isaac, seu elogia por sempre corresponder às expectativas, mas seu humor muda quando Isaac casualmente diz a ele para pegá-lo ao amanhecer. Enquanto isso, o tio Guel está em colapso total. Modo chorando e gritando de frustração porque seu precioso anel da fortuna se foi e nenhum de seus homens consegue encontrá-lo. A cena muda para o tio Guel batendo punho na mesa em seu quarto, fervendo de frustração. Ele argumenta que a criança não tem ideia de quão caro foi para ele adquirir o anel de armazenamento. Com um suspiro profundo, ele empurra o pensamento de lado, esperando que Isaac nunca seja capaz de usar o suporte do anel do ancião corretamente. Guel se convence de que a criança nunca conseguiria usar seu poder, pois ele precisaria absorver
Pelo menos 20 pessoas de poder sagrado para fazer isso. Ele ri da ideia, convencido de que é impossível para o garoto, zombando ainda mais de Isaac. Ele prevê que nem mesmo 10 pessoas comparecerão à sua cerimônia de aniversário. No entanto, no dia seguinte as coisas tomam um rumo inesperado. O lugar está completamente lotado de pessoas, cerca de 4.000 no total. Entre eles estão mais de 148 candidatos a santos. Acontece que todas as famílias do Cal, dezenas de famílias Marquei e até mesmo a Majestade Imperial se reuniram para comparecer à cerimônia. Ouvindo sobre o número esmagador de candidatos a santos, nosso garoto sente uma onda de irritação, se perguntando por que há tantos, como se alguém os tivesse espalhado pelo mundo como sementes ao vento. Seu tio apoia o queixo na mão, refletindo que ele nunca esperou que uma multidão tão grande se reunisse aqui. Enquanto ele tenta entender por que tantas pessoas apareceram, sua contagem de melhores amigos Simon age aparece de repente sem perder um segundo. Ele pergunta o que trouxe Simon aqui com um sorriso. Simon explica: eis que o boato se espalhou por toda parte, e não havia como ele perder algo tão. O grande Barret continua questionando como Reli poderia tê-lo mantido confinado em sua casa. Depois de tudo o que o chefe da família Joshua arriscou. Com um sorriso, ele solta outra bomba: a própria família do Papa estará presente na cerimônia. O tio da criança zomba da ideia, chamando-a de ridícula, já que não há como a família do Papa se incomodar em aparecer. Simon, entretanto, não se contém em jogar uma dura verdade sobre o quão profundamente eles detestam plebeus. Suas palavras pairam pesadas no ar. Mas antes que ele possa dizer mais, Ri urgentemente o avisa para manter seu voz baixa, lembrando de que até as paredes têm ouvido. Simon não vê razão para se conter, especialmente agora que até mesmo seu próprio filho Armin foi escolhido como candidato a santo, mas Reli ainda o incentiva a tomar cuidado com suas palavras. Enquanto a discussão esquenta, uma presença perturbadora entra furtivamente. O bispo Barret chega sem emitir um som, enviando uma onda de desconforto pela sala. Com um sorriso presunçoso, ele não perde tempo zombando de Ri, chamando-o de fraco e indigno. A ideia de que alguém como ele poderia realizar um evento tão grandioso parece risível aos seus olhos. O olhar então muda para perceber a família, suas palavras pingando desprezo. Ele se pergunta em voz alta se o candidato a santo tem o que é preciso para trazer alguma honra real ao seu nome. Através das terras é de conhecimento comum que os meninos do estimado Jushuas podem ter aparências encantadoras, mas são vistos como totalmente inúteis. Essa reputação persiste porque outros frequentemente procuram drenar seu poder e ganhar o favor dos papas da família Barret, minando essas crianças infelizes. Um costume de longa data entre os forasteiros envolve colocar garrafas de leite envenenadas em suas mãos sob o pretexto de brincadeiras inofensivas. A intenção é claro que misturar o suco de um bebê com uma mistura de toxinas, incluindo veneno sagrado, é uma maneira infalível de obter seu poder sagrado. Esse truque cruel geralmente transforma bebês inocentes em avisos trágicos para os outros, mas dessa vez o resultado é tudo menos o esperado. As crianças que assistem ficam em um silêncio atordoado. Nosso herói está engolindo as garrafas com veneno como se elas não fossem nada mais do que uma bebida refrescante. Cada vez que ele termina uma, ele olha para os candidatos a santos assustados para mais. Ele vai além de simplesmente beber o veneno. Ele aterroriza os candidatos a santos vomitando garrafas vazias neles, empurrando-os à beira das lágrimas. As crianças ficam paralisadas em descrença, enquanto seus próprios colegas, aterrorizados pelo bebê tirânico, seus sussurros ficam frenéticos enquanto tentam dar sentido à loucura. Ele nem está suando depois de beber uma garrafa inteira com remédios para diarreia. Um por um seus espíritos desmoronam, percebendo que nem uma única gota de veneno conseguiu matar o bebê todo-poderoso. Em meio ao desespero crescente, Shuri, o herdeiro precioso da família, acha tudo totalmente humilhante. O orgulho da família é de totalmente impotente contra um bebê. Sua frustração ferve e ele de repente arranca a garrafa das mãos do nosso herói, exigindo saber se ele está realmente com tanta sede, mas em vez de mais veneno ele entrega uma garrafa de água limpa. Mas o todo-poderoso bebê não está impressionado. O veneno é o que o alimenta e a água pura não serve para nada. Sem hesitação, ele atira a garrafa direto no rosto de Shu antes de se virar para outro garoto, praticamente implorando por água envenenada. Um deles hesita, suas mãos tremem com o simples pensamento de entregar água misturada com veneno sagrado. Parece que está proferindo uma sentença de morte, mas antes que ele possa se afastar, nosso herói ataca sem aviso e entra em uma luta pelo suco mágico. Os outros sussurros ficam frenéticos enquanto tentam dar sentido à loucura. Eles se perguntam se o bebê monstruoso já desbloqueou a magia de desintoxicação da fábula. Sua ilusão aumenta ainda mais, fazendo alguns acreditarem que o bebê tirânico não é uma ameaça, mas um herói disfarçado, protegendo-os do veneno. Antes que eles possam pensar mais no pensamento, uma presença repentina varre a sala, roubando toda a atenção. Em um instante, um garoto de cabelos brancos entra com uma cara em confiança. Enquanto ele descarta a noção absurda, a própria ideia de que uma mera criança poderia ser autossacrificial é absurda. Che se levanta e fica confuso porque Kina Barret de todas as pessoas está aqui, mesmo que ele não tenha ouvido rumores do próprio filho do Papa se juntando ao julgamento. Todos os meninos caem em silêncio, atordoados, seus olhos fixos na lenda de cabelos brancos. A questão persiste porque ele quer as relíquias dos santos. Uma onda de resignação toma conta dos candidatos como realização. Dão-se quem Barret entrou no julgamento, então não há sentido em nem mesmo tentar sem graça nossos olhos.
O garoto pomposo está praticamente destinado a se tornar o santo, embora algo pareça estranho. Todo Barré nasce com o cabelo da cor de esterco, então a visão da Branca de Neve o faz se perguntar se ele está descolorido. Antes que esse pensamento possa se acalmar, o garoto Barré abre um sorriso atrevido, afastando quaisquer dúvidas com confiança inabalável. Ele afirma que sua participação é perfeitamente justificada, já que o Papa reina em geral. O depósito de relíquias dos santos pertence, em última análise, à sua família. Sua risada ecoa pela sala, carregando a arrogância de alguém que se vê como intocável para ele. Isso é apenas reivindicando o que é seu por direito, tomando sua água. Nosso bebê presunçoso observa a exibição com diversão sobre o ego gigante do menino. Mas por baixo de toda essa bravata há algo genuinamente impressionante. Ele fica surpreso ao descobrir as imensas reservas de poder sagrado de quem que superam o bispo por uma avalanche. Com um toque dramático, Kina continua condenando o comportamento de todos, envergonhando-os pelo puro desrespeito de envenenar seu próprio hospedeiro. Quando ele pergunta o que atormenta um bebê, consegue. Todos os nânicos compartilham, ficam em silêncio. Enquanto nosso herói dá um passo à frente, ele ouve a alegação de que o pobre bebê não pode desintoxicar. Veneno em vez do poder milagroso dos santos o salva. Meu cara se pergunta se todos eles nasceram com falta de bom senso. O menino de ouro, ansioso para desempenhar o papel do salvador gracioso, lança seu feitiço desintoxicante. Ele rouba a atenção de todos os candidatos com sua magia avançada, mas nosso herói está farto de assistir esse garoto mimado se exibir com um movimento rápido. Ele enfia seu pequeno punho direto no rosto de quem um dos meninos engasga em surpresa ao perceber que o poder sagrado de quem desaparece em um instante. O garoto Barré fica parado em choque, incapaz de compreender o que aconteceu. Nosso herói escapa de suas mãos, deixando Wunderkind pensando como uma criança conseguiu anular sua magia por um breve momento. O menino começa a se perguntar se alguém pode realmente ser mais forte do que ele. Observando nosso bebê presunçoso rastejando para longe, Kina xinga baixinho, não gosta do olhar do garoto rico. Nosso bebê todo-poderoso dispara de volta com um olhar mortal e se prepara para bater em sua cabeça. Antes que ele possa atacar, Cher se joga no caos, determinado a impedir que Isaac arruine sua reputação ainda mais. O garoto Barré permanece com um olhar de desprezo, enquanto todos os outros tremem ao pensar em como a família do Papa pode retaliar o ataque. Imobilizado pelo peso total de Shu, nosso herói se vê incapaz de acertar outro golpe no filho presunçoso do Papa, decidindo que lutar contra um bebê está abaixo dele. Kina se vira com um ar de arrogância. Ele faz um comentário de despedida, desejando sorte ao nosso garoto e desafiando-o a pelo menos fazer um esforço para restaurar a reputação de sua família. A criança tirânica luta contra a vontade de explodir de raiva, embora a maior parte de sua contenção venha do simples fato de que ele ainda está preso nas garras de Shu. Com o último conselho presunçoso, Kina declara arrogantemente que reivindicou o maior tesouro, o corpo do rei esqueleto. Afinal, um insignificante Joshua Hunt não consegue nem chegar perto dele. Até Free está farto do incômodo chamativo, mas nosso herói não está satisfeito, então ele empurra seu primo para frente e para trás para confirmar o que Kina quis dizer. Não familiarizado com joelhos de bebê, o menino se agacha em confusão enquanto é sacudido para frente e para trás. De repente, seus olhos se arregalaram em choque quando ele se lembra de algo. Melissa prometeu ensinar sua técnica secreta para quem traz de volta os restos mortais do rei esqueleto. A realização atinge nosso herói como uma tonelada de tijolos. Ele amaldiçoa sua mãe por colocar uma recompensa em seu corpo ossudo majestoso. Depois de um tempo, o caos finalmente se instala e todos os candidatos a santo se reúnem, esperando o julgamento começar. Entediado fora de sua mente, nosso herói vagueia em memórias de seus dias de glória como o rei esqueleto, quando seu corpo estava cheio de séculos de mana. Tudo o que ele deseja agora é recuperar esse poder, mas as crianças gananciosas ao seu redor se tornaram uma barreira para isso. O bebê agitado joga sua garrafa de bebida pronta para esmagar qualquer um que ouse bloquear seu caminho. Sherry fecha os olhos ao aparentemente entender suas intenções. Naquele momento, um homem de túnica dos mares sagrados dá um passo à frente, instruindo os candidatos a seguirem suas ordens. Reunindo as crianças, ele começa uma longa palestra de história. Nosso bebê todo-poderoso não fica impressionado, vendo isso como uma perda de tempo inútil, e decide ir embora sozinho. Ele tenta impedi-lo, mas com apenas um movimento de seu pequeno pé, nosso herói dispara mais rápido que uma bala de canhão. O estrondo alto chama a atenção de todos e SH fica ali, completamente perplexo, sem saber o que pensar. Enquanto isso, nosso herói ativa o feitiço que ele aprendeu recentemente. Passo rápido para entrar direto na zona restrita. O professor de história grita freneticamente para o bebê todo-poderoso parar, avisando que a área está cheia de armadilhas. Leva um momento para todos processarem a situação antes que uma perseguição total comece pelo bebê supersônico. Enquanto isso, no salão de banquetes da mansão Joshua, um AC preocupado expressa sua preocupação com nosso herói. Parece que todos se reuniram em torno de um globo mágico assistindo ao desenrolar do julgamento. O comentarista anuncia que eles entraram no interior com familiares que rastreiam os movimentos de cada candidato em tempo real. Réu e os outros nobres ficam surpresos quando ouvem que a primeira porta já se abriu. Para sua surpresa, em terceiro lugar está Armand, o filho do amigo tagarela de Ri. Então a Shu Joshua, que vem em segundo. O locutor faz uma pausa dramática antes de revelar o favorito e grita o nome do nosso garoto alto e claro, surpreendendo todos na sala. O orbe mágico mostra um bebê atravessando uma câmara cheia
De armadilhas o funcionário da igreja, em seus calcanhares o velho corre. O mais rápido que pode, com medo de que a criança se mate, mas um passo em falso de Shuri aciona uma das armadilhas e o pobre ancião é pego em seu rastro. Alguns dos candidatos começam a chorar por seus pais, enquanto outros correm, esperando que acabe logo. O lamentável Cher amaldiçoa seu primo louco por causar o caos desde o início. Ele implora ao nosso herói para parar de acionar as armadilhas, mas o bebê supersônico se recusa a ouvir o perdedor. Com isso ele chega à porta do segundo julgamento, tão presunçoso como sempre, sussurra e se gaba de que ele é. Evoluíram graças a toda humana que eles reuniram no anexo, mas nosso garoto responde alegremente que é ótimo, pois agora ele pode trabalhar ainda mais com um simples aceno de seu pequeno braço de macarrão. Ele ordena que seu familiar busque sua montaria. O fantasma avança em direção às crianças exaustas, resmungando sobre o quão difícil tem sido enquanto conversam. Uma das crianças aponta para Shuri, imaginando como o garoto Joshua consegue voar. As crianças invejosas começam a resmungar, convencidas de que sua família lhe ensinou secretamente o truque legal em sua mente. O garoto já se submeteu a seu destino enquanto sussurro tem uma explosão flutuando seu corpo ao redor do fantasma demônio carrega o menino sem esforço como um drone, deixando de bruços ao lado de seu mestre. Um Cher chorando amaldiçoa seu primo implorando para que ele pare com suas palhaçadas. Ele tenta argumentar com nosso herói, aconselhando que, apesar de ter sorte no teste de escolha, um movimento errado no segundo teste pode ser fatal, enquanto Cher continua sua palestra sobre como o teste força alguém a enfrentar seus medos. O bebê todo-poderoso o eletrocuta, irritado com sua tagarelice incessante depois de se divertir. Ele ordena que seu primo explique. O segundo teste novamente mal se segurando ele enfatiza que o pior erro que pode cometer é atacar seu inimigo. Nosso garoto apenas o encara como se perguntasse silenciosamente porque ele apenas ficaria sentado ali e não faria nada. Shu explica que o teste de paciência exige que eles fiquem parados por apenas 3 minutos diante do medo deles. Se eles falharem ambos morrerão sem si. Impressionar com o teste clichê nosso rei demônio casualmente caminha em direção aos portões apesar dos avisos repetidos. De Cher ele entra no teste com indiferença certo de que será uma vitória fácil assim que, enquanto ele toca as portas, elas brilham em resposta, uma voz o recebe, instruindo claramente a permanecer calmo, não importa o que aconteça. Os grandes olhos borbulhantes de Zack brilham de excitação, enquanto isso, bem no final da fila, Kina e seu laquê estão relaxando. Um deles pergunta se está tudo bem para eles serem tão lentos, considerando o último. Com um sorriso astuto, o garoto Barré responde que eles não precisam seguir o caminho difícil quando podem simplesmente deixar os outros serem sua carne. Shields está calmo como um pepino, ele restaura seu espírito, lembrando-os de que 8 demônios classificados guardam o segundo depósito, então os outros sem dúvida ficarão presos lá sorrindo confiantemente. Suas palavras se tornam realidade enquanto ele aponta para o brilhante do outro lado das portas. Enquanto o julgamento começa todos ficam surpresos com a bela divindade que aparece e os aconselha calorosamente a manter a compostura. Mas antes que a divindade possa terminar nosso herói, impaciente o inunda com poder sagrado instantaneamente queimando no chão. Ele perde o controle amaldiçoando a si mesmo por pensar que seu primo poderia durar 3 segundos, muito menos minutos. Os gritos frustrados dos meninos ecoa pelo corredor, mas ainda mais furioso é nosso garoto que não consegue evitar querer aniquilar reflexivamente qualquer divindade que ele vê. Sussurra piadas que duram 3 segundos. É bastante impressionante para seu chefe. A voz anuncia que eles falharam e os impacientes enfrentarão a retribuição divina. Com isso um golem colossal abre os portões. O rugido do golem que faz a terra tremer deixa Shuri em pânico. Mas o bebê todo-poderoso permanece imperturbável, muito ocupado carregando seu Kamehameha mágico sem desperdiçar um único suspiro. Ele libera o raio vermelho que corta o Golum. Como uma faca quente na manteiga, o maxilar de Shu fica aberto em pura perplexidade, mas enquanto o Behemoth de um golem se aproxima deles, nosso garoto não consegue deixar de se perguntar o que ele está fazendo aqui. O golem gigante de repente se desintegra em uma pilha de pedras aos pés dos irmãos Joshua. No entanto, nosso herói fica desagradavelmente surpreso. Apesar de ouvir que apenas demônios de 8ª categoria estão envolvidos, ele rapidamente reconhece o golem monstruoso como uma de suas próprias criações. A magia usada para invocá-lo pertence a um de seus 14 familiares de elite. Esta revelação o faz se perguntar se o Joshua, a família fez um acordo com seus subordinados ou se seus restos mortais de alguma forma os atraíram. Determinado a descobrir a verdade, ele confiantemente se dirige para o segundo depósito, mas antes que Shuri possa gritar para ele parar, um falastrão interrompe, agradecendo aos garotos Joshua por limparem o caminho. Eu já posso dizer que ele vai ser irritante dos arbustos. Um ruivo chamado Nizer surge com suas calças. O ruivo orgulhosamente se gaba de sua tática e diz ao nosso garoto para se afastar e deixar os grandões cuidarem disso. Nizer Lackey rapidamente cerca nosso herói para impedi-lo de explodi-los com
Armadilhas como da última vez a ruiva provoca Shuri dizendo que ele deveria ter vergonha de usar seu primo, como isca Shuri tenta defender seu caso. Mas Nizer chama isso de absurdo que o bebê tenha conseguido passar pelas armadilhas sem sua ajuda ruiva irritante, então percebe o anel pendurado no pescoço do nosso herói e rapidamente o agarra. O cabeçadura sorri de orelha a orelha anunciando que o artefato protegerá de todas as armadilhas que virão. O desconforto de Shu aumenta enquanto ele observa seu primo permanecer completamente imperturbável mesmo depois de ter seu precioso artefato roubado. Sua preocupação acaba sendo ser justificado enquanto o esquadrão Nizer avança com um sorriso atrevido estampado no rosto ruivo. Proclama que se tornará um herói da família do Cal ao reivindicar o corpo do rei esqueleto. Mas apenas um segundo depois que Nizer entra na próxima área, explosões e fogo envolvem os meninos. Observando-os serem levados direto para uma armadilha, Shu fica completamente sem palavras. Nosso bebê demônio, no entanto, saboreia o sofrimento dos pirralhos irritantes que ele usou como isca. Não vou mentir. Eu meio que me sinto mal por eles de qualquer maneira. Nosso herói avança para a segunda área montando seu primo. Ele ri dos tolos que queimam até virar cinzas por ele e os agradece por detonar todas as minas. Ainda está irritado com as crianças que o seguem há tanto tempo. As crianças, hipnotizadas pela sabedoria divina do bebê todo-poderoso, chegam ao ponto de culpar Nizer por seu destino. Elas têm plena fé que o bebê fofo da linhagem de Joshua nunca trapaceou em sua mente. Shuri avisa os meninos para fugirem do demônio atualmente empoleirado em seus ombros. Naquele momento, um novo rosto se apresenta e declara que se realmente houver um santo, então Isaac é a representação perfeita do segundo príncipe do reino vizinho. Paris Júlio se apresenta aos nossos meninos ouvindo os rumores de que o príncipe é abençoado pelos deuses. O interesse do nosso herói é imediatamente despertado com aquele frio e o informa que eles chegaram à entrada do terceiro teste. Os portões se abrem revelando brilhantes orbes de luz e guardiões flutuantes. Uma voz ecoa na arena revelando que o terceiro teste testará sua coragem enquanto os fanboys de Isaac estão todos animados. Cher fica atordoada quando os guardiões angelicais anunciam que apenas aqueles quem os derrotar poderá prosseguir, pensando que só precisa agir. Enfrente os fanboys animados. Corra para lutar, mas nosso herói leva um momento para considerar cuidadosamente o que os guardiões podem estar insinuando. Assim que a compreensão o atinge, um sorriso diabólico se espalha por seu pequeno rosto. O bebê todo-poderoso sinaliza para seus fanboys ficarem para trás. Enquanto isso, Cher está imerso em pensamentos, lembrando que o julgamento de Isaac sempre se mostrou certo. Ele acredita que os guardiões estão mentindo, considerando como nosso herói teve sucesso nas provações de escolha e paciência, fazendo exatamente o oposto de o que era esperado desde o terceiro teste. É uma lembrança. Sherry conclui que eles devem se lembrar dos dois testes anteriores. Totalmente confiante em sua dedução, ele decide que o melhor curso de ação é não atacar. Nosso herói confirma isso por Ing e guiando os meninos para longe dos guardiões. Seu cavalo de duas pernas fica surpreso, se perguntando se a bondade dos santos despertou de repente dentro dele. Por um breve momento a esperança desperta nele sobre seu primo, mas assim que ele começa a entreter a ideia, Isaac carrega uma pequena bomba mágica e a atira em um dos os guardiões. Apoiam sua viagem ingênua. Fica perplexo enquanto nosso garoto ri de seu plano maligno, revelando o porteiro. No entanto, instantaneamente se torna hostil, punindo os candidatos diretamente abaixo dele com um ataque explosivo. Os meninos Vailin são explodidos como pedaços de estilhaços de uma granada, clamando por suas mamães, enquanto nossos irmãos Joshua observam silenciosamente enquanto o caos irrompe diante deles. Percebendo seu erro, Shu olha para a expressão no rosto de seu escritor apenas para encontrar um demônio sorrindo de satisfação. Já ciente de seu inimigo, nosso garoto experimenta uma sensação de déjà vu, reconhecendo os fantoches mentirosos que também foram criados por seus familiares de elite. O bebê vilão cai na gargalhada, apreciando a visão das crianças tolas enfrentando a dura realidade de mentiras e traição. O pobre Free não pode deixar de sentir pena das pobres almas. Eu me pergunto se alguém algum dia lembrará a esse cara que ele deveria ser um santo. Agora, no segundo andar do depósito de relíquias da Santa Tesa, chamas estão rugindo nos cantos, queimando tudo em cinzas. Uma espessa fumaça preta encheu o ar, tornando mais difícil respirar neste calor. É como se a sala inteira estivesse sendo assado lentamente em meio ao caos. Neste julgamento, um bando de crianças está fechando os olhos, enxugando as lágrimas, perdidas em pânico. Um deles se importa em perguntar para onde o Joshua foi. Mal sabiam eles, algumas figuras fantasmagóricas completamente invisíveis ainda estavam de pé ao lado deles, invisíveis a olho nu. Parece que Isaac fez uma mágica furtiva a tempo de acabar com essa confusão. Outro garoto grita que eles estavam aqui há um segundo. Eles têm que encontrar aqueles dois. Enquanto isso, Isaac, dando o sorriso mais desagradável, assiste a coisa toda como se fosse um malvado. O gênio bem ao lado dele, Shu nervosamente tremendo, está claramente mijando nas calças de tensão. Acontece que Isaac lançou um feitiço sagrado de invisibilidade de sexta categoria para mantê-los escondidos. Como acontece, Isaac se gaba de seu tio tão incrível que o abençoou com esse feitiço há muito tempo. Ele mencionou especificamente seu uso para se adequar ao momento de emergência, mas esse carinha nunca pensou em encontrar um momento tão perfeito para improvisar isso às custas de seu truque de mágica. Paris Julius ganhou entrada gratuita neste clube de fantasmas escondidos que está surgindo.
Paris é grato a Isaac por cobri-lo com esse feitiço. Também Isaac apenas dá de ombros, como se não fosse grande coisa. Do nada Isaac joga um anel para Paris. As crianças pegam, mas ficam lá sem saber o que fazer com ele. Ele pergunta a Isaac para que serve isso. O cérebro de Paris finalmente clica os olhos, duvidando no início. Mas ele se vira para Isaac. Ele pergunta ao pequeno se ele apenas entregou isso a ele porque ele não conseguia lidar com cara a cara com o demônio parente. Isaac apenas faz uma cara como se fosse totalmente óbvio, encarando em seu rosto Paris chorar, agradecendo ao cara por um gesto tão gentil, segurando o anel com força. Ele aprecia muito agora. Paris decide contar ao seu pai sobre isso. Um raio do nada Paris solta um grito de gelar o sangue, como se estivesse sendo sacudido por 1000 volts de choque, sugando a vida dele. Também um fluxo assustador de energia vermelha do anel parece ser o culpado aqui. Testemunhando isso, Cher está gritando a plenos pulmões, como se tivesse visto um fantasma assustar todo o seu corpo. Está tremendo como uma folha assistindo a esse show de horrores. Isaac e o cruel Dark Cloud se despedaçando. Dark Soul nem fica surpreso, pois ele esperava totalmente que viesse de seu mestre Isaac. Além disso, Isaac descobriu que o príncipe Paris tinha o poder mais sagrado. Enquanto Sherry olha para a visão desse mal puro conhecido como Isaac, ele não consegue acreditar que seu tio R trouxe esse mal para sua família. Dando um passo à frente, uma das crianças assume o comando e diz a todos que eles têm que ficar juntos. Ele então exige saber se alguém aqui é habilidoso no poder sagrado defensivo. O moreno avança segurando uma magia dourada em sua mão. Ele está pronto para lidar com a defesa, usando seu poder sagrado defensivo primeiro, enquanto outro cara sugere apoiá-lo, formando um escudo contra os fantoches mentirosos furiosos. Os fantoches mentirosos claramente não têm paciência, então eles lançam sua ira contra o garoto. Eles exigem que esses fracotes aceitem sua punição de frente. Então o garoto de preto sinaliza para o moreno fazer o que ele faz. Agora pronto para explodi-los, ele canaliza o brilho dourado em sua mão e avança a toda velocidade. Quando ele está prestes a desferir o golpe defensivo, algo acontece e ele cai morto no chão. Parece que o garoto teve um mau funcionamento ou algo assim. O garoto de preto não tem ideia do que deu errado, mas está em pânico. Ele perguntou à morena o que diabos aconteceu, mas não obteve resposta. Tremendo como uma folha enquanto o anel em chamas paira no ar perto do garoto de preto, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Do nada, o mesmo anel cruel dispara um choque, sugando a vida de ele, caindo de joelhos como um mendigo. Os bonecos mentirosos estão a centímetros de massacrar esse bando. No entanto, essa estranha reviravolta os coloca em uma parada. Eles não têm ideia do que aconteceu com esses fracos, como se eles tivessem estranhamente deixado cair. O boneco mentiroso franze a testa, parecendo praticamente sem noção sobre o que está acontecendo. Um deles até mesmo voa alto, examinando os sobreviventes. Se houver algum, então este joga uma pergunta para os fracos se há alguém caído em suas mentiras. Enquanto isso, Dark Soul mapeia tudo junto, percebendo que o anel é reto, drenando o poder sagrado armazenado dentro das crianças. Ignorando Isaac, se comporta como se fosse inevitável. Sem perder mais um segundo, ele comanda Dark Soul para ir até aquele ponto e fazer o mesmo com aquele par, mantendo um olho nas laterais. Isaac sorri quando a Dark Soul joga seus jogos distorcidos. Ele casualmente flutua o anel ao lado do garoto loiro, que está ocupado lutando com o boneco mentiroso. Um segundo se passa e ele cai no chão, desmaiando. O boneco mentiroso e o outro garoto estão em choque porque não têm ideia o que aconteceu. Tremendo como uma folha, seu amigo tende a perguntar o que há de errado, mas não há resposta. Os fantoches mentirosos pedem para o cara relaxar, dizendo que eles não se intrometem com ninguém que já foi eliminado. Na verdade, eles acrescentam que ter seu poder sagrado eletrocutado e desmaiado é muito melhor do que lutar agindo como se estivesse ficando chato. A Dark Soul diz ao mestre que a ação está quase concluída. Aqui do nada, uma bola brilhante de energia dourada irrompe, e a Dark Soul não tem ideia de onde ela está vindo ou o que está causando isso. Ainda mais louco, ele vê uma figura assustadora queimando de dentro para fora, bem no meio dela. Em pânico grave, ele é explodido, quicando para fora da quadra como uma bola de futebol, sacudido como uma folha. Shu está perto de perder a cabeça, segurando Isaac no topo de sua cabeça. Ambos nem mesmo viram isso chegando. Enquanto Dark Soul desmaia, uma voz familiar surge. Em meio ao caos, o homem do Dramatic Kina Barré declara finalmente rastrear Isaac. Joshua, estreitando os olhos, ele murmura baixinho, se perguntando para onde esse cara fugiu. E agora ele escolhe finalmente aparecer. O rosto de Shu fica super pálido, completamente pego de surpresa pelos truques de Kina Barré. Ele sempre soube que esse garoto tem muito talento, mas o que ele está vendo é pura genialidade, totalmente inesperado. De repente, Cher vê um par de enormes asas brancas esvoaçantes pertencentes a uma águia. Ela se curva para Kina corajosamente em pé, o corpo de quem emite o trovão dourado. Shui não consegue acreditar que essa garotinha é realmente capaz de invocar um espírito sagrado na idade dela. Ele está convencido de que ela está em um nível totalmente diferente. Além disso, Kina aceita isso. Isaac a chocou. Aparentemente Kina não aceitou cruzar o caminho com gente como ele, que também poderia derrubar um Demonkin. Ou ela questiona a Isa se ele puxou as outras crianças para algum tipo de armadilha para aumentar suas chances. Assim como no primeiro teste atrás deles, o garoto de preto ajuda Morena. A Morena grita que esse bebê está tentando limpar o teste no lugar deles. Além disso, eles deixaram escapar mencionando que foram informados sobre a direção que deveriam seguir. De acordo com eles, Isaac é seu benfeitor. Isaac
Acredita que esses fracotes perderam a cabeça com isso? Dark Souls sorri, percebendo que deve ser disso que se trata a síndrome de Sotou de Kina, e ao pensar em Isaac rotulado como benfeitor, ele questiona os fracotes sobre o quão baixo eles podem se rebaixar e ainda se chamarem de candidatos santos, especialmente pedindo ajuda a um bebê. O garoto de preto lembra esse pirralho que o próprio Kina esteve escondido esse tempo todo, e agora ele está falando alto depois de não fazer nada para procurar armadilhas, enquanto outros caçavam. Ele diz diretamente a Kina que esse bebê é mais santo do que ele jamais poderia ser, considerando como Kina evita todos os problemas. Então todos concordam em deixar seus pais saberem que é melhor seguir a família Joshua, e como Isaac fez tudo isso, sentindo-se sem esperança, ele se sente mal por essas crianças no escuro que foram sugadas por esse monstro diabólico em sua cabeça. De repente, essa grande bola dourada que sai em sua cabeça, pegando todos de surpresa, embora o garoto de preto veja a porta do terceiro depósito, mas outra criança se pergunta se eles passaram no segundo teste. Certo, então a bola de ouro, como guardião final do depósito de relíquias, parabeniza as crianças por passarem no segundo teste. Além disso, ele as informa sobre as duas opções que estão sendo apresentadas. Ele pergunta se elas preferem pegar seu tesouro e se mudar ou enfrentar os perigos fatais do terceiro teste à frente. O pânico aumenta enquanto elas tentam decidir. O grupo está totalmente ciente de que enfrentar o terceiro teste significa arriscar suas vidas, e se elas não conseguirem vencer, então elas estão tão boas quanto mortas, enquanto a alma negra sente algo estranho sobre-humana. Vindo daquela voz, Isaac descobre que é um dragão, o que significa que a parte da morte é bem autêntica. Algumas crianças sentem que todo o seu calvário para chegar aqui será em vão se elas não verificarem o terceiro teste. A maioria das crianças concorda com isso, e elas sabem que não serão sentes se não conseguirem limpar isso. Sem mais delongas, o guardião final ouve seus desejos apesar do perigo. Espreita lá dentro e lhes concede acesso, começando com o estrondo. O guardião final deixa a multidão enfrentar o próximo teste. Quem está dentro? Arrisque tudo e torne-se o santo mesmo sob a tensão louca. O porteiro diz que o próximo teste é bastante simples, rindo como o malvado Lord Isaac parece estar cozinhando algo em sua mente. Assim, uma figura enorme aparece do nada, exigindo ser louvada como seu deus. Agora o grupo não tem certeza do que fazer a seguir. Esse grupo ousado de fracote se reuniu claramente desapontado para enfrentar outra estátua, mas desta vez acabou sendo seu deus a seguir. Essa figura de pedra fala aos candidatos que ninguém passará a menos que eles provam sua fé em seu Deus. Só então ele mencionou que eles teriam permissão para entrar no terceiro teste. Aparentemente esta pedra exige respeito. Uma das crianças pensa que é apenas se curvar diante da estátua e rezar coisas, mas a outra criança aposta que parece muito simples ou se há mais no teste do que aparenta. Cerrando os dentes, Isaac parece estar enojado com a ideia de se ajoelhar diante desse pedaço de idiota. De jeito nenhum ele fará isso. Como se vê, Isaac lembra dessa escória ferrando com ele por séculos de anos. Para piorar ainda mais, ele o enganou no final. De repente o garoto de preto corre diante da estátua divina. Ele está convencido de que essa coisa toda não é tão complexa quanto todos eles estão dizendo. Aparentemente parece que ele decifrou o código, acreditando que é a coisa usual como orar ao seu Senhor. Ele decide acabar com isso com esse teste básico de fé diante de seu Deus. Ele se ajoelha diante de seu Senhor Supremo, e ele declara em voz alta que seu Deus é digno de toda glória e honra a ele. O garoto de preto se declara como seu servo que oferece adoração. Sem mais delongas, a estátua divina fica impressionada e passa por ele com louvor, saltando de excitação. Ele não consegue acreditar que ele quebrou. As outras crianças se sentem à vontade, sabendo que é tão simples. De repente, Isaac, como um verme, rasteja para fora do abraço de Shu e parece estar tramando algo ou parando ali mesmo. Shu ordena que este verme reze, mas Isaac chuta seu tornozelo com força para calá-lo. Ele não está planejando fazer tal coisa depois. Kina Barre relembra ter aprendido a arte de rezar nos santuários sem desperdiçar mais um fôlego. Kina se ajoelha diante de seu Senhor Supremo. Ela instrui os perdedores sobre como definir corretamente sua postura para quando eles adorarem seu Senhor. Todos os fracos estão se preparando para rezar também. Kina inicia sua adoração clamando ao Senhor Supremo que é digno, e a ele meio que oferece sua adoração do nada. A estátua divina exige saber se a morena está pronta para a tarefa ou se está mudando de ideia. Ele exige saber se o pequeno desistir e aceitar a morte. Em vez disso, o pânico cresce em seu coração e Brunbrunete se apressa para oferecer sua adoração. Em questão de segundos, todos se ajoelham para oferecer sua adoração a esta estátua divina. Naquele momento, a estátua divina cruza os olhos com esta criança arrogante que ainda está sentada casualmente diante de seu eu supremo. Ele exige saber por que este bebê não está de joelhos. Isaac, com uma cara que não se importa nem um pouco, diz a rocha que parece mais louco do que parece. Todas as crianças viram suas cabeças para Isaac, que parece estar fora de si, e eles se perguntam se esse cara possui uma fé instável. De repente a fofoca se espalha como fogo entre os outros candidatos a santos. Eles sussurram que os rumores sobre a família Joshua perdendo a fé podem realmente ser verdade. Ajoelhando-se para adorar, Shu está tentando seu melhor para controlar sua fúria contra esse demônio que não perde nenhum evento para manchar o nome de sua família. Ele quer que essa criança estúpida apenas reze e acabe logo com isso. Enquanto isso, Ken Barre gosta de suas chances, pois depois que tudo é gravado, ele se pergunta se o bebê realmente quer acabar com suas chances de se tornar um santo. Kina não pode negar que o talento crescente não significaria nada se esse bebê não tivesse fé para começar.
Ele se arrepende de ter se intrometido com gente como ele. Em primeiro lugar, naquele momento a estátua divina considera esse comportamento desrespeitoso dessa criança como bastante antiético vindo da criança da família da santa. Mas Isaac não dá a mínima para isso. Ele acredita que a morte é muito mais graciosa do que se ajoelhar diante desse idiota. O Deus aqui está bastante chocado ao testemunhar isso, e Isaac não se importa em morrer libertando. Sua aura escura gira com uma energia misteriosa ao redor da figura de pedra. Irritada pelo pirralho arrogante, a estátua divina convoca o blasfemo para perecer de sua vista. Mas os dentes cerrados, Isaac queima de fúria e revida para o rosto de pedra, dizendo ao chamado Deus para se matar. Abrindo sua tampa, Isaac ferve vapores, determinado a destruir aquela estátua horrível. A alma escura treme ao ver seu mestre tão nervoso com isso que ele diz a ele que cheira perigo no momento em que ele está prestes a liberar sua fúria. A estátua divina vira maré para revelar que Isaac teve um desempenho excelente. Pego de surpresa, Isaac não tem ideia do que aconteceu. Isaac fica ali completamente atordoado enquanto Stoneface o anuncia como candidato a bebê que passaria. Sem nenhuma explicação adicional, ele ordena que ele vá direto para o terceiro depósito, deixando todos em choque. Todas as crianças, incluindo Kina Barré, ficam em choque, pois todos esperaram para ver o Blasphemous morrer, mas isso não vai acontecer hoje. Sem pensar duas vezes, Kina levanta suas reclamações para a estátua divina de que ele claramente pediu para provar sua fé para passar. Ela exige saber como aquele pirralho arrogante consegue passar sem levantar um dedo, tanto quebrando para lá. A estátua divina anuncia que este bebê Isaac será a única criança a entrar no chão do terceiro julgamento, reivindicando como qualificado. Ele considera Isaac o único com verdadeira fé em Deus, que pega Isaac de surpresa. O rosto de pedra deixa claro que esses fracos estavam desesperados para se curvar à estátua, não ao próprio Deus. Então ele exige saber se a fé deles diz para reverência a uma figura chapada. Ídolo enganado por um ídolo. Ela acha que faz sentido. Lentamente todas as crianças percebem que caíram nesse truque barato. Uma das crianças argumenta que, mesmo semelhante ao seu Deus, a Bíblia ordena não se ajoelhar diante de um ídolo dessa forma. A estátua divina afirma que Isaac manteve sua fé apesar do medo da morte, e é assim que ele consegue ir no terceiro depósito. Levantando-se com um sorriso presunçoso, Isaac e a Dark Soul caem na gargalhada, aproveitando essa reviravolta inesperada dos acontecimentos, mas meio que se recusam a aceite isso, afirmando que Isaac não consegue nem falar. Ele ressalta que de forma alguma eles podem dizer se ele se ajoelhou ou adorou. Mesmo assim, a Dark Soul diz que o covarde esperto está certo no local. Além disso, Kina expressa seu pensamento de que se Isaac for com isso, então seria possível para ele possuir um stigmata. Um stata é uma ferida esculpida na pele com poder sagrado, alegando tê-lo. Kina levanta o argumento de que, como este único candidato a santo não tem stigmata, ela acredita que esta teoria pode diminuir as chances de Isaac vencendo. No entanto, a estátua divina luta contra sua teoria, mencionando que ele ainda é um bebê. Naquele momento, a estátua divina enfia um dedo em seu nariz, revelando que é apenas um bebê, que irrita Kina, que esse cara poderia se mover o tempo todo. Kina então pede a ele para deixá-lo entrar também. Agora todas as crianças discutem com esse Deus. Ele confirma seus desejos de entrar no terceiro andar. Então ele decide deixá-los ir. SH sente algo estranho sobre esse rosto de pedra, os deixa saber se eles desejam ver o verdadeiro inferno, então ele os deixará. Ao abrir as portas para o terceiro julgamento, um balanço de aura escura jorra em seu caminho. Tremendo de medo, eles sentem vontade de vomitar. Agora, tendo dúvidas sobre tudo, Stoneface assegura que esse sentimento assustador está vindo do Rei Esqueleto. Embora ele tenha planejado poupar as crianças que não conseguiam lidar com essas vibrações malignas, enquanto isso a felicidade de Isaac está fora das paradas que seu corpo está dentro, e ele está tão perto disso, babando com o pensamento disso. Isaac nunca soube que ele finalmente se reuniria desde a autodestruição no reino divino, sem mencionar. Ele fica emocionado ao notar o mana escuro vazando por todo o corpo do Rei Esqueleto, subindo. Ele parece ter perdido a cabeça. A estátua divina descreve a fé de Isaac, imitando o rosto de um guerreiro corajoso que não se deixa abalar por este mana assustador. Olhando para ele, todos os fracos ficam de queixo caído no chão ao perceber o rosto estranho de Isaac. Eles percebem que esta criança parece estar completamente fora de si. Eles nunca viram uma criança desse tipo. Ainda o porteiro final declara que o lote ainda tem tempo para decidir-se. Eles estão prontos para isso. Ele acredita que aqueles que não conseguem sorrir diante da morte devem sair, ou então devem voltar para casa. Em caso de desistência, o guardião final permitirá que os perdedores peguem seu tesouro e sigam em frente. No entanto, o garoto de preto não criou planos para passar por esse mana escuro. Algumas crianças estão convencidas de que sua morte é inevitável se entrarem. Eles recorrem à escolha de um tesouro escolhido a dedo do segundo depósito e voltam para casa. Voltando, Kina mostra seu comprometimento com o terceiro teste sem interesse em pegar o tesouro do segundo andar. Ele declara que todos eles estão intervindo. Não só isso, Kina exige que o último porteiro ative todas as armadilhas lá dentro. Estourando os olhos, as crianças acreditam que esse Dumbo perdeu a cabeça para pedir tal coisa. Kina anuncia que nenhum santo poderoso, nem mesmo alguém como a Santa Melissa, poderia conseguir o trabalho de recuperar o corpo do Rei Esqueleto. O último porteiro descobre que Kina sabe um pouco sobre o terceiro depósito e, para isso, ela sorri. Melissa não deixaria as crianças marcharem para a morte, então Kina mostra-se como uma medida preventiva. Além disso,
Ele espera não ouvir que eles fizeram o trabalho sem problemas, sem pensar duas vezes. Kina exige que o porteiro restaure a terceira loja ao seu estado original mais perigoso. Tudo isso só para ser visto é muito maior do que a própria Melissa. Isaac pensa que Brad está fora de si. O porteiro ouve seus desejos sem perder mais tempo. As crianças deixam Kina entrar sozinha contra sua escolha. Algo os puxa para dentro. Nesse momento, a Dark Soul aponta para a mão do Rei Esqueleto e a felicidade de Isaac dispara sorrindo como um completo maluco. Isaac elogia seu corpo por aguentar tanto tempo. Descobre-se que seu corpo estava sugando mana do terceiro armazenamento. Morena se pergunta se aquele é o corpo do Rei Esqueleto. Mas Gentil e Preto apontam que é apenas o membro, mas não é isso, enquanto Isaac descobre que é apenas o polegar vazando mana Eri, enquanto o resto é apenas uma réplica. No meio do processamento, uma besta horripilante com olhos vermelhos brilhantes emerge. O grupo de crianças surta ao ver o Demonkin. Eles imaginaram que não viriam tais coisas aparecerem no terceiro armazenamento. Então o porteiro lembra essas crianças que elas pediram por isso. Então o garoto e o preto culpam tudo em cá. A mente de Isaac clica enquanto a besta solta um rosnado de gelar os ossos, completamente imperturbável. Kina garante que ele garantirá que eles recebam o tesouro prometido ao pensar nisso. A mente de quem volta aos 14 familiares, os subordinados de elite treinados pelo Rei Esqueleto e as famílias do Papa capturam idiotas. Ele tem um as, o feitiço sagrado para lidar com essa besta e reivindicar o tesouro como seu, sem perder mais um segundo. Ele libera seu poder e a besta solta um grito de gelar o sangue enquanto Isaac não se importa. O resto das crianças ficaram de queixo caído no chão. Aparentemente a luz da família Pope parece ter funcionado do nada. As vozes da besta perguntando se Kina fez isso completamente atordoou o demônio. Kim todo furious exige saber se Kinda ousa reivindicar o corpo de seu rei. De repente um cara dá a notícia de que o selo do demônio Kim no terceiro depósito foi quebrado. Em um frenesi de pânico, Govel se pergunta se são os 14 familiares e ri. Percebe o grave perigo que as crianças estão agora pedindo para o supervisor ancião ERS. O velho Gezer menciona que o lote desapareceu após neutralizar as armadilhas do depósito. Eles estão cientes de que nenhuma criança pode enfrentar uma fera como aquela. Então eles decidem cancelar o julgamento, mas uma luz ofuscante os atinge. Eles acham que é o depósito de relíquias se abrindo. Barré. Bishop sorri orgulhoso de Kina por ter conseguido, enquanto Guel fica atordoado que uma criança derrubou. Demônio Kim aposta que é Kina Barré da família Pope. A multidão parabeniza Bishop. Barré enquanto ele aposta que é o fim para a família Joshua jurar lealdade à família do Papa, pois eles possuem o corpo do Rei Esqueleto. Então as crianças saem, mas os olhos de Reli procuram por Isaac e Shu reunidos na entrada. As crianças estão um pouco feridas, mas parecem bem. No entanto, o grupo de crianças que conseguiu chegar ao terceiro depósito ainda não saiu. O pânico aumenta enquanto os pais se perguntam o que está acontecendo. Ri e Azi notaram a última fila de crianças, que inclui Shu e a irmã Age correndo para o abraço de seu pai. Reli percebe que Isaac não está aqui. O pânico toma conta de Reli, que se pergunta onde está seu filho pequeno. Confirmando que Isaac não apareceu na última onda, o bispo Barré confronta Kina. Onde está o esqueleto do Rei Corpo? Com um tom áspero ele exige resposta suando balas. Kina não tem ideia de como dar notícia de que ela errou enquanto Bishop vê o tesouro inútil do segundo armazenamento em sua mão. De repente o último porteiro brilha no ar como um lobo em gold, pegando o bebê Isaac pelos dentes que pega todos desprevenidos, incluindo Reli e aparentemente Isaac. Com um sorriso presunçoso observa a multidão. Um lobo dourado surge no chão com o bebê Isaac. Sem pensar duas vezes, Hel marcha para aquele lado para pegar seu filho ao lado. AL para AL pergunta ao mestre Ri se este lobo dourado é realmente o dragão guardião que protege o depósito de relíquias. Suas mandíbulas Dru para testemunhar a visão do dragão sagrado saindo para dar à luz o bebê Isaac. Ri não pode ignorar o fato de que é o verdadeiro dragão sagrado filhote que cuida do depósito de relíquias, sem mencionar que ele confirma que mesmo como um lobo Mera Aura grita que é o dragão sagrado em carne e osso. Sem dúvida Reli está convencido de que é uma das matriarcas, parente profundamente ligada aos dragões e invocada dentro do depósito de relíquias. Ele considera sua presença nobre. De repente há um barulho estranho saindo da boca de Isaac. O ancião surta ao pensar que uma criança está chupando o corpo do Rei Esqueleto. Ele deixa o bebê saber que não é algo para mastigar, mas o que é assustador é que essa criança conseguiu arrastar o corpo do Rei Esqueleto com olhos de adaga e possível delírios. O bispo pergunta a Kina se ela deixou o bebê ficar com o corpo do Rei Esqueleto. O bispo declara que é uma atitude tola vinda de Kina, mas ele está ciente de que é dever do santo salvar a honra do anfitrião. Mas o dragão sagrado não acredita nessa porcaria. Ele anuncia que o bebê Isaac é o único reivindicador do corpo do Rei Esqueleto, pois ele fez isso de forma justa e honesta. Enquanto Isaac sorri assustadoramente com o sinal da vitória, e Kina fica de mau humor enquanto seu pai recebe as notícias devastadoras da alma. Olhando para trás, o demônio parente está completamente irritado e pronto para
Ataque Kina. Enquanto ela fica pensando sobre o que há de errado com seu feitiço sagrado não funcionando sem mais Ado Demonkin declara que todos eles já estão mortos, enlouquecendo as crianças escolhem correr por enquanto a besta fica furiosa destruindo este lugar em fumaça, e Poeiro Demonkin está perdendo o controle. Naquele momento Kina ficou surpresa ao ver alguém sacando uma barreira defensiva azul de algodão, aparentemente é Isaac, fazendo quem está agora correndo direto para o Demonkin pronto para acertar suas contas. Kina está completamente atordoada ao ver o bebê de Joshua puxando isso, murmurando a mesma coisa de sempre. O demônio Kim libera o verdadeiro horror para derrotar esse bebê. Mas Isaac permanece imperturbável, soprando todo o poder em um punho. Isaac dá um soco sólido e devastador no demônio por não reconhecer seu mestre de todas as pessoas. Chegando ao presente, o ancião e os outros sabem que o dragão sagrado é um ser honesto, e até eles ficam chocados ao digerir o fato de que Isaac Joshua trouxe de volta o corpo do rei esqueleto. Eles se perguntam o que Kina fez, então até mesmo Ri não consegue entender o fato de que algo tão perigoso foi feito por seu filho. Mais exigências religiosas para saber por que eles liberaram o selo do demônio. Kim, quando meras crianças, não conseguiam lidar com isso, que o faz rir. Ele acusa o pirralho Snob de branco Kim na barreira de iniciar tal pensamento. Assim, do nada, todas as crianças fracas começam a culpar tudo em Kinda por ativar as armadilhas no terceiro depósito e sugá-los à força para dentro. Todos os pais não conseguem acreditar no que ouvem, que Kim na barreira arriscou a vida de seus filhos, por isso eles nunca pensaram que alguém da família do Papa se rebaixaria tanto. Todos eles são convencido de que se Isaac Joshua não tivesse lidado com a coisa, os resultados teriam sido realmente ruins depois. O grupo acredita que, pela aparência dos resultados, isso significa que a família Joshua venceu a família Pope. O mero pensamento disso ferve o cérebro de Bishop, porque perder para eles não estava em sua lista de afazeres. Todos continuam murmurando sobre o verdadeiro potencial de Isaac, embora ele não possa se qualificar como um santo, mas ele tem tanto poder dentro de si agora. A multidão está totalmente certa de que a família Joshua está se preparando para seu retorno todo esse tempo. Por outro lado, a Livia está totalmente orgulhosa de seu filho por fazer um trabalho esplêndido. Além disso, os mais velhos estão praticamente implorando para Isaac cuspir o osso, pelo amor de Deus. Assim que eles estendem a mão para Isaac, ele dá um tapa nas mãos deles. Os velhos Geiers não entendem porque esse bebê é tão forte. Enquanto isso, Isaac percebe essa explosão de mana dentro dele, mas se pergunta se é de sobreviver. Também a velha deixa Hel saber que a matriarca adoraria ouvir tudo isso, sorrindo como uma bruxa malvada. A velha está convencida de que eles podem farejar o corpo do rei esqueleto usando seu osso. Ela ri como uma verdadeira bruxa enquanto está pronta para rastrear o corpo com feitiço de rastreamento. Vendo essa confusão, o rosto de Isaac fica pálido, percebendo o plano do velho Geir. Tudo isso apenas para rasgar a alma do esqueleto para resolver seu rancor de 150 anos. Então o dragão sagrado se curva para entregar Isaac e deixa os lunáticos com sua bagunça dentro de uma sala que parece uma sala de cirurgia. A velha bruxa, com uma máscara, declara que não está aqui, possivelmente verificando as fraldas de Isaac. O grupo chora por não ser capaz para encontrar o osso. Enquanto isso, Isaac desafia os velhos que eles podem procurar em tudo, mas ele não está deixando que eles o tenham. Além disso, o que aconteceu no depósito de relíquias não agrada a Assas e o incomoda ainda mais. Depois de dar um soco forte em Demonkin por não se lembrar de seu próprio mestre, o Demonkin finalmente reconheceu o mana de seu mestre depois de ver seu mestre. O Demonkin fica um pouco sentimental à beira da morte. Ele reflete que a notícia da morte de seu mestre o fez acreditar que era o fim para ele, mas ele confirma que ele sempre soube que seu mestre voltaria. Quando ele começa a desaparecer, ele expressa seu desejo de servir seu mestre novamente. Também mal consegue falar, ele menciona ter sido capturado pela igreja. Isaac exige que o Demonkin fale mais claramente, pois ele tem 1 milhão de perguntas a fazer, mas é tarde demais para isso. De volta ao presente, Isaac descobre que a família Pope está por trás de sua captura. Ele decide investigar esse assunto por enquanto. Agora mesmo, Reli, com um alimentador na mão, implora a Isaac para defecar o osso, enquanto os anciãos gritam os servos para trazer laxantes mais fortes. Essa coisa toda está irritando e Isaac está perto de virar esta casa de cabeça para baixo em breve. Enquanto isso, os anciãos tremem ao pensar que a matriarca encontrará isso. Suas mortes são inevitáveis. Dessa forma, o velho Gizer acredita que eles até dissecaram a criança para recuperar o osso, que preocupa Reli ainda mais, mas ele pede ao ancião para relaxar, pois tudo ficará bem. Embora Reli saiba claramente que a mulher já abriu seu filho uma vez, mas o filho do neto é uma história totalmente diferente. Pelo menos ele pensa assim. Mas eles não conseguem evitar morder os polegares enquanto arrepios percorrem suas espinhas. Por outro lado, a Darksoul exige saber se Melissa foi com a matriarca para fazer uma peregrinação. Isaac o avisa que eles ficarão presos lá por um tempo. Enquanto isso, ele acredita que é melhor se concentrar em sugar todo o mana antes que Melissa apareça e então saia correndo do nada. O tio de Isaac sai para chamar Ri, pois a matriarca quer ter uma palavra com ele, que pega Isaac de surpresa, e todos são pegos de surpresa. Por isso Rash percebe que sua mente está explodindo ao pensar na chegada de sua mãe. Ele exige saber se a mãe já havia retornado.
Aparentemente a mãe deles não fez um retorno tão rápido de uma peregrinação como sempre. A garganta de Isaac seca enquanto ele cerra os dentes. Ele descobre que a velha bruxa voltou aqui com pressa por causa dele. Não só isso, ele ainda está no meio de absorver todo o mana do osso. Ele está condenado. Claro que Melissa definitivamente dissecaria seus órgãos para esculpir o osso. Mais tarde os anciãos são pegos de surpresa ao ver a pilha de joias e ouro. Tudo isso acaba sendo um presente para Isaac Joshua direto da matriarca. Com um suspiro de alívio, foi um alarme falso. Ri pensou que a própria matriarca fez um retorno. Acontece que Gea mais tarde acrescentou que ela faria seu retorno com o patriarca. Como acontece que esse cara desajeitado nunca disse que ela tinha chegado pessoalmente de tudo. Isaac sente vontade de sufocar esse idiota por assustar a porcaria dele. Além disso, os guardas mencionam os presentes do Papa, mas o ancião diz estritamente para eles leiloarem. Hesitante a princípio, ele diz ao dizer para diminuir o tom, ou mensageiro do Papa ouviria. Além disso, o mensageiro afirma que o imperador teve um grande interesse no evento de relíquia. Ele acrescenta que tudo isso é preparado pelo povo do Papa em desculpas e agradecimentos à família Joshua. Entretanto, ele percebe o declínio deles nos presentes do Papa sobre isso. Ele acredita que eles não negarão isso enquanto ele o abre. Como o cardeal menciona, o mensageiro diz que seria de grande utilidade saquear. Os anciãos ficam completamente sem palavras ao ver a tríplice coroa dada a Isaac Joshua. Quando questionado sobre a Dark Soul, revela que é um símbolo repugnante com o selo do Papa. Todos se animam ao pensar em receber isso, e pedem a Reli para aceitar essa honra. Isaac se pergunta por que o mensageiro está entregando isso ao seu tio quando na verdade é dele. Ele confirma se a tríplice coroa é realmente para ele, e os mensageiros dão um sim sonoro conforme as ordens, sibilando baixinho. Isso o irrita. Enquanto o ancião perguntou ao mensageiro por que algo pertencente a Isaac foi dado a outro membro da família, o ancião pergunta se ele está insinuando que o receptor está morto, o que pega Isaac desprevenido. O mensageiro diz a todos para não julgarem mal as intenções do Papa. Ele joga a teoria de que Isaac ainda é jovem também. O ancião vê o girassol que representa o receptor de metal falecido para a família do Papa, bem na tríplice coroa. Isaac percebe que a podridão cerebral o quer. Mas profundamente enfurecido com isso, a velha bruxa deseja mostrar sua ira ao o Papa. Gol tenta acalmar os idosos, porém a bruxa sabe que o cardeal deve estar por trás disso. Guel pede a Reli para simplesmente aceitar e acabar logo com isso, mas Isaac não gosta da ideia, então ele levanta o metal e o incinera com chama sagrada. Ao perguntar, Isaac afirma que é obra dele.